campo. Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, a partir de agora em destaque para você. Só a vitória interessa. Agora é tudo ou nada. Que chance perdeu o Vasco. Que jogo é esse? A bola voltou, que bomba! Acertou de primeira, a bola passou subindo a trave. Pegou de primeira, jogou sobre o gol. Uma chance de ouro. Dominou, olha o gol. Palco de duas finais de Copa do Mundo. Palco da abertura dos Jogos Olímpicos do Brasil no dia 5 de agosto. Palco da decisão do Campeonato Carioca. Bem-vindo ao Maracanã. Um grande clássico do nosso futebol. Hoje, no próximo domingo, Botafogo e Vasco, decidindo o título de campeão carioca de 2016. E você que se liga na Globo, trazendo todos os lances, as imagens, botando você aqui dentro do Maracanã. E como é bom ter o Maracanã de volta. Esse é um evento teste para os Jogos Olímpicos. Maracanã que já está entregue ao comitê organizador dos Jogos e abre as suas portas para Botafogo e Vasco, para você se deliciar com a decisão do Campeonato Carioca. Você passeando com a nossa câmera, o túnel inflável, os preparativos para a entrada em campo dos times. Então vamos confirmar as escalações de Botafogo e Vasco. Hoje o mandante é o Botafogo, portanto começamos pela escalação do Botafogo de Futebol e Regatas. Jefferson, o capitão número 1, Luiz Ricardo 4, Renan Fonseca número 3, Emerson Silva número 2 e na lateral esquerda Diogo Barbosa número 6. Dois volantes, Bruno Silva número 8, Rodrigo Lindoso número 5. Aí os três no meio do Botafogo, Leandrinho número 11, Salgueiro número 10 e GG com a 7. Ribamar, Lucas Ribamar é o centroavante do Botafogo, garoto revelação, vestindo a camisa 9. Time dirigido pelo técnico Ricardo Gomes. As crianças do Botafogo já estão prontas. Do outro lado, como vem o Vasco? Aliás, o Vasco já vai chegando ali. Time do Vasco, os jogadores já vão passando. O Vasco vai a campo com Martins Silva, número 1, Madison 2, Luan, número 4, Rodrigo 3 e Júlio César, meia dúzia. À frente dos zagueiros, número 5, Marcelo Matos. Um pouco mais à direita, Júlio dos Santos, número 8. À esquerda, Andrezinho, número 7. Aí nós temos o Nenê com a 10, jogando livre, encostando nos atacantes. Riascos, 9, pela direita. E Jorge Henrique, número 11, pela ponta esquerda. Este é o time do técnico Jorginho, que ontem já disse que vai continuar no Vasco da Gama. Você vê o Júlio César, vê o Luan, o Marcelo Matos, os jogadores do Vasco e a arbitragem para o primeiro jogo da decisão. Wagner do Nascimento Magalhães, com Luiz Cláudio Regazzoni e Silvert Faria Sisquim como seus assistentes. Nós voltamos já no clima da decisão. É Botafogo e Vasco. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta ao Maracanã. Tá aí o Nenê, craque do Vasco da Gama, desde que chegou e vestiu a 10. Mudou o destino do Vasco, que completa hoje 6 meses sem perder. E esse aí mudou, foi o destino do Botafogo. A grande revelação do Campeonato Carioca, da Cidade de Deus para o Maracanã, o garoto Ribamar. Vamos à beira do gramado com os repórteres da Globo, Edson Viana e o Eric Faria. Ô Luiz, boa tarde a todos. O Botafogo volta a jogar aqui no Maracanã depois de um ano. O último jogo do time alvinegro aqui no estádio foi exatamente na decisão do ano passado. Então o Botafogo, além de tudo, tem esse gostinho de revanche na boca. Ao meu lado, Ricardo Gomes, que optou pelo time que foi muito bem contra o Fluminense, com o Leandrinho, 2 meias, né, Ricardo? Boa tarde. É verdade, eles encontraram bem essa... Não foi só esse jogo, nós fizemos 3 jogos dessa forma, conseguimos um equilíbrio no meio de campo. Contra o Vasco bem organizado, então é bom, o meio de campo do Vasco é muito forte.
Você tem Nenê, você tem Andrezinho, você tem Marcel Matos. O grande lance é dominar o meio de campo, que não vai ser fácil. Obrigado, Ricardo. Luiz. E você, Edson Viana, do outro lado, Edson. Aqui com o técnico Jorginho, que hoje descartou a saída do Vasco, para a tranquilidade do torcedor vascaíno que estava tenso com essa história. Jorginho, mas sobre o jogo especificamente, o Botafogo nos clássicos que o Vasco enfrentou foi um dos clubes que mais criou dificuldades. Qual o antídoto para esse veneno alvinegro hoje? Boa tarde. Boa tarde. São duas equipes muito bem organizadas, bem estruturadas, que estão realmente assim, fizeram uma campanha maravilhosa. Tudo pode acontecer. Eu acho que a gente tem que ser melhor do que nós fomos no último jogo contra eles. Obrigado, Jorginho. Luiz Roberto. Muito bem, estou aqui na Cabine Globo, no Maracanã, com o Júnior e com o Juninho Pernambucano. Bom, decisão, muito se fala, gente, tem que tomar cuidado, porque o campeonato não se decide no primeiro jogo. Mas eu estou cansado de ver campeonato se decidir no primeiro jogo. Como é que é isso para vocês? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. A verdade é que o primeiro jogo não decide, né? Até começar, né? Porque a gente já viu as decisões serem no primeiro jogo. Logicamente, eu acho que se fosse uma partida só, acho que o Vasco teria... o Botafogo teria mais possibilidade. Em duas partidas, acho que o Vasco, por tudo que fez desde o ano passado, e toda essa série invicta, leva uma pequena vantagem. E o Vasco saberá conviver com o favoritismo e o Botafogo como franco atirador? Isso pode ser um caminho, Juninho? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Eu imagino que sim. Mas o Botafogo também é uma equipe que marca muito, que tem muita força física e que talvez iguale o jogo com o Vasco um pouco. Então, quando se fala que a decisão pode ser... começar a ser decidida no primeiro jogo, é porque quem leva muitos gols se complica no jogo da volta. A tendência é que seja um pouco mais equilibrado nesse início. Muito bem, bom, a arbitragem do Wagner do Nascimento Magalhães, ele está tomando ali as últimas providências e nós vamos ter um minuto de silêncio. Arnaldo César Coelho, antes que comece o minuto de silêncio, o Wagner foi escolhido para esse primeiro jogo. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. 37 anos, quarta vez que apita uma decisão do futebol carioca, é aspirante à FIFA. Foi um fato curioso. Ele começou a apitar e jogar futebol na Vila Cruzeiro, aqui na Penha, aqui do lado, com o Adriano Imperador. Portanto, é um garoto que começou na Vila Cruzeiro e hoje é aspirante à FIFA. Portanto, uma carreira de sucesso, um exemplo para os jovens que estão nessa comunidade. Esperamos que ele tenha uma boa arbitragem. Autoriza Wagner do Nascimento Magalhães. Começa a decisão do título carioca de 2016. Hoje, no próximo domingo, você ligado na Globo, curtindo todos os detalhes. Luiz, só para registrar, o Minuto de Silêncio foi uma homenagem a Pedro Storani, ex-atleta de natação e torcedor do Vasco, que morreu aos 22 anos essa semana. Jefferson já faz a ligação lá para a ponta esquerda. Vai tentando tomar a iniciativa agora o time do Botafogo. Botafogo jogando com o seu uniforme número 1. Tá aí o Lucas Ribamar, o Ribamar. Vai lá o GG para fazer a cobrança. Lateral já cobrado, ele buscava mais à frente. O Salgueiro, o uruguaio, vai, pressiona o Marcelo Matos. Salgueiro ganhou com falta no entendimento do Wagner do Nascimento Magalhães. Está marcada a primeira falta do jogo. Salgueiro que foi muito bem contra o Fluminense. Por sinal, esse jogador do Botafogo que você vai vendo aí, disputando com o Marcelo Matos, nos times pelos quais ele jogou. Ele teve uma excepcional passagem no Estudiantes da Argentina, onde foi até campeão da Libertadores. E mais recentemente no Olímpia do Paraguai, onde teve também uma fase boa. Foi companheiro do Martin Silva, né, no Olímpia. O goleiraço, aliás, dois goleiraços hoje, né? O goleiraço do Vasco, o Martin Silva, e o do Botafogo, que é o Jefferson, ambos goleiros de seleção brasileira. Tem lateral ali, o time do Vasco para a cobrança, Júlio César. Aí buscando o Andrezinho. O Andrezinho recomeça lá com o Luan. O gramado do Maracanã tem algumas marcas, porque há 15 dias nós fomos um show aqui da banda inglesa Coldplay. Mas o gramado está em boas condições, está em perfeitas condições. Sai jogando outra vez na recuperação o time do Botafogo. Salgueiro tocando para Bruno Silva. Tentava a jogada para o Ribamar. Chegou o Madison cortando. Sai jogando no meio o Rodrigo. Tenta o passe longo para Riascos. Aparece bem Renan Fonseca. Aí domina o Barba. Faz o levantamento na ponta esquerda. O toque de cabeça do Madison para o Martin Silva. Vai saindo tranquilo para fazer a defesa. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Casas Bahia, os melhores presentes para sua mãe. Aí o Ricardo Gomes, os times de volta ao Maracanã. O Ricardo teve um desafio monumental. O Botafogo teve 16 jogadores que estavam na segunda divisão do ano passado, que deixaram o time, remontou esse time do Botafogo. Ele disse que os primeiros treinos nem pareciam treinos de equipe profissional esse ano, viu, Luiz? De tantos garotos, né, Henrique?
O Riascos está caído, queria falta, o juiz entendeu que não, está sentindo a canela. O colombiano, ele tentou um passe de primeira quando a bola chegou nele na ponta direita. Olha o que aconteceu aí. E depois, rapaz, eles se enroscam. O Emerson tentou tocar, acabou pisando no tornozelo, depois acontece isso aí. E aí, Arnaldo, você marcaria a falta? Houve a falta sim. Deu primeiro com um pé, depois com o outro e acertou o tornozelo do jogador do Vasco. Acertou mesmo o tornozelo. O juiz da partida agora chega ali pertinho, a gente está revendo. O Dó, ele toca aí, o Emerson pisa no tornozelo e depois ainda ele se enrosca. O Emerson acaba até no pouso do pé, atingindo de novo o Riascos. Mas ele toca torce, agora. ó, Luiz, depois que ele está com o pé no chão e o zagueiro chega, ele termina tendo uma pequena torção. Talvez se fosse pancada era nada demais, aquela água milagrosa tira, mas se for uma torção pode complicar um pouco mais. Ô Luiz, Oi. A gente no Campeonato Carioca sempre comentou, né, dos duelos do Rodrigo com os outros atacantes, com o Fred, com o Guerreiro. Ele já travou 2 duelos com o Ribamar e falou que, olha, é difícil marcar o garoto. Num dos jogos ele estava com o ombro machucado, falou que no outro ele não ia dar moleza para o Ribamar. Tanto que no jogo em São Januário, acabou o jogo, ele pediu para o pessoal chamar o Ribamar no vestiário do Botafogo, presenteou o Ribamar com uma camisa do Vasco, falou, ó, garoto, você tem um futuro brilhante pela frente, é só continuar assim. O Ribamar já está ali perto do Rodrigo. Isso é um bom duelo para a gente ver hoje. Estavam conversando agora. Só que o Rodrigo Perdão, desculpa, é só para completar que o Rodrigo tá na bronca com essa história porque o Ribamar ficou de dar uma camisa para ele e até hoje não deu. mas o Rodrigo é malandro demais, viu? Esse presente não foi de graça. Não tem almoço grátis, né, Júnior? Está jogando o time do Botafogo. Rodrigo Lindoso botando na esquerda para GG. GG domina, tenta o passe para o Ribamar. Na dividida com o Martin Silva. O Ribamar chegou meio que triscando na bola e o Martin ficou com ela. Uma força na arrancada o garoto Ribamar. Já sai jogando o Vasco, bola com o Andrezinho. Quem recebe é o capitão Rodrigo. Não há vantagem na decisão do Campeonato Carioca deste ano. São 2 jogos sem vantagem. Claro que existe o saldo de gols dos 2 jogos, né? Se um time vence um jogo por 2 gols de diferença, ele pode perder o outro por 1 gol de diferença. Mas se ganha um jogo por 1-0 e perde o outro por 4-3, pênaltis. 2 empates, pênaltis. A vantagem ficou na fase semifinal, que foi disputada em jogo único. Júlio dos Santos buscava o Madison. Chegou para fazer o corte o Diogo Barbosa. Consegue fazer boa jogada, mostra talento. Recomeça mais atrás agora para o Lindoso. Lindoso adianta para Ribamar. Ribamar para GG. GG tentava, buscava em profundidade o Leandrinho. A bola voltou, espirrada. Marcelo Matos trabalha com o Júlio César. Tranquiliza a situação o time do Vasco. Bola para Jorge Henrique. Chega Luiz Ricardo na marcação. Tentou o drible, reclamou de falta. Luiz Ricardo ficou com a bola. Botou em profundidade para o Salgueiro. Martin Silva saiu para fazer a defesa. Tá ligado o Martim, né? 2 saídas, né? Nas costas da defesa, antecipando a jogada. E o Botafogo, como o Ricardo falou antes do jogo, a preocupação no meio. Assim que ele recupera uma bola no meio, um dos atacantes dá sempre a opção desse lançamento para tentar fazer o Vasco sofrer um pouco também. Júlio César trabalhando com o Andrezinho. Chega Renan Fonseca, faz o corte, entregando para o Bruno Silva. Aí busca o Ribamar. Com ele vai chegando o Rodrigo. Um choque do Ribamar no Rodrigo. O assistente marcou a falta na chegada do Ribamar em cima do Rodrigo. O Rodrigo olha para o bandeirinha, fala alguma coisa. E o encontrão foi esse aí, Arnaldo. Chegou a caracterizar a falta? Houve, foi empurrado. E o Rodrigo olhou, como sempre, para o bandeirinha e também para o Ribamar. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brahma. Cerveja é assim que se faz. Vai jogando Vasco, Marcelo Matos. Mais atrás agora para Luan. Chamando Júlio dos Santos. Aí domina o paraguaio. Outra vez o Luan. Na esquerda quem chega é Rodrigo. Os zagueiros abrem um pouco mais. Se transformam em opções para sair jogando. O Nenê também vem buscar. O Nenê tem toda a liberdade quando o Vasco joga nesse sistema. Veja aí o Nenê, tocando para Andrezinho. Devolução para o Nenê. Nenê arranca, vai para cima da marcação. Chegou para fazer o corte. O GG na sequência sofre a falta. Juiz para o jogo e marca a falta que favorece o time do Botafogo. Hoje, depois do futebol, tem Ding Dong. Os sucessos de Leonardo. E a final do Garotada e Cachorrada. No Domingão do Faustão. Domingo de decisões pelo Brasil, a Globo está ligada. Vamos trazer as informações, os gols mais destacados, mais importantes das decisões de campeonatos estaduais, mexendo com o Brasilzão inteiro.
surpresas, né? Como o Audax em São Paulo, que está jogando contra o Santos. Juventude volta a uma decisão do Gauchão contra o Internacional. Aqui no Rio, clássico tradicional, decisão repetida, por sinal, do ano passado, que o Vasco levou a melhor contra o Botafogo. Andrezinho, vira o jogo na esquerda para Rodrigo. São os primeiros movimentos, estamos chegando a 8 minutos. Júlio César, outra vez o Andrezinho. Andrezinho adiantando para Nenê. Nenê protege, encosta na marcação, Bruno também, o Leandrinho. Leandrinho tem jogado muito bem. É mais uma revelação do Botafogo. Júlio dos Santos vira o jogo na ponta direita. Madison tem uma certa liberdade. Riascos vai para a boca do gol. Levantamento. Chega Luiz Ricardo e corta de cabeça. Aí a bola cai com o Salgueiro. Tentou o drible do Marcelo Matos. O juiz para o jogo e marca a falta do Marcelo Matos sobre o uruguaio Salgueiro. Tá aí o Salgueiro dos estrangeiros do Botafogo. Certamente não é só o mais renomado, mas talvez com mais condições técnicas, né, Júnior? Aquele que tem mais recurso, né, Luiz? Tanto que virou titular em pouco tempo. Os outros dois, né, o Iaca e o Lísio não estão nem no banco de reservas, Luiz. O Salgueiro é competidor, Luiz. E vem outra vez o time do Botafogo. Bola na esquerda, recebe o GG, tentou fazer o cruzamento. Chega Luan para fazer o corte. Ela vai botar lá do lado esquerdo. O Diogo Barbosa evita a saída de bola pela linha de lado. Encosta o Bruno Silva, ele tenta fazer o passe. Bola tocou no Madison. Aí vai voltando para o Lindoso, Rodrigo Lindoso. Ano passado fez um excelente estadual pelo Madureira. Adiantou, a bola é para o GG, na linha de fundo. Ribamar pedindo, chega Rodrigo, faz boa antecipação. Tá jogando no meio, o Nenê tocou casquinha de cabeça, mas a bola caiu com o Bruno Silva. Cantou para Lindoso. Vira o jogo na esquerda. Aí chega para fazer o domínio GG. GG clareou o pé direito, fez o levantamento. O Ribamar estava na jogada, o Bruno Silva vai ficar com ela lá para a direita. Veja aí, o Bruno tentou o drible, Júlio César não conseguiu evitar a saída de bola. Os dois técnicos, Ricardo Gomes, Jorginho, são dois contemporâneos. Eles têm a mesma idade, frequentaram o mesmo período histórico do futebol, né? Ambos com 51 anos. Luiz Ricardo cobrando lateral para Leandrinho. Ambos foram campeões no Maracanã como jogador, mas nunca como treinadores, Luiz. Bem lembrado, Eric. Estão buscando esse título. Um deles vai sentir o prazer de dar a volta olímpica no Maracanã no próximo domingo, dia 8, o segundo jogo da final também aqui no Maracanã. O trabalho é do Lindoso para Bruno Silva. Botafogo que em 16 jogos foram 12 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota para o Vasco no campeonato. E depois não perdeu mais, já são 7 jogos de invencibilidade. E o Vasco, não preciso nem dizer, não perde desde 6 meses hoje, desde 1º de novembro do ano passado, 23 jogos de invencibilidade. Luiz, por sinal, esse jogo que o Botafogo perdeu, talvez tenha sido o jogo onde o Vasco ficou mais tempo em dificuldade, que foi o jogo de São Januário, que o Botafogo fez uma excelente partida. Poucas equipes colocaram o Vasco em dificuldade durante esse período da invencibilidade. Dúvida no impedimento? Não, impedimento bem difícil, porque o Rodrigo estava saindo e eu não sei se o pé do Rodrigo estivesse dando condição. Mas eu fico com bandeira. Mas difícil esse impedimento. Marcelo Matos para Júlio dos Santos. Mais atrás agora é Luan quem recebe. Os dois zagueiros do Vasco, lado a lado. Salgueiro pressionando, o Ribamar também. O Vasco tenta sair jogando. O Botafogo tem os dois marcando à frente. 2 linhas de 4 agora na marcação. Nessa imagem você vê uma das linhas do Botafogo. Elas estão compactas. O time aceitado pelo Ricardo Gomes, com todas as dificuldades da montagem de um elenco para a temporada de 2016. Marcelo Matos tentou com estilo para o Madison, amorteceu no peito, chegou para fazer o corte e saiu jogando. O Emerson botando na ponta esquerda para o Salgueiro. Salgueiro já domina. Ribamar vai para a boca do gol. Leandrinho também. Salgueiro vai para cima da marcação do Luan. Ajeitou. Bruno Silva recebeu. Acaba desarmado, acompanhou em cima da jogada o Jorge Henrique. E o Júlio César depois fez o corte. Fala, Juninho. Uma das qualidades desse time do Vasco, Luiz, ele é capaz de recompor muito rápido. O Botafogo tinha uma oportunidade de gol. O Vasco, vários jogadores conseguiram voltar com muita velocidade e recuperar a posse de bola novamente. E agora falta sobre o Marcelo Matos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson Listerine, sua boca 6 vezes mais limpa. E hoje, depois do Fantástico, a testemunha de um crime vai se tornar o alvo do criminoso. Fogo contra fogo, com Bruce Willis, em Domingo Maior.
E o público aumentou bastante, né, Luiz? Assim que começou a partida, o Maracanã dava a impressão de que não ia receber lá um grande público momentos antes do jogo, mas agora tá bem legal o público no Maracanã. Verdade, 29 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Estamos aí entre 30 e 40 mil pessoas hoje no Maracanã. Veja o Madison no fundo, cruzamento para o Riascos, subiu o Renan Fonseca. Agora teve um desvio ainda no Emerson, por pouco ela não ficou mais bem ajeitada ainda para o Riascos. Vai lá o Madison, olha, ele cruza, a bola desvia no rosto do Emerson. Marcelo Matos dominou para o Nenê. E o Botafogo vai tentar emplacar o contra-ataque. Se mandou o Botafogo. Aí vem o Salgueiro. Leandrinho, opção na direita, GG na esquerda. Ele tocou para o Ribamar, clareou para a esquerda, bateu para o gol. A bola desviada, vai pela linha de fundo. Mal jogado pelo Botafogo esse contra-ataque, Luiz. Era uma ótima oportunidade. O Salgueiro não percebe que do lado esquerdo ele tem o GG em melhor condição. Por quê? Porque o GG é canhoto. Ele domina a bola e teria possibilidade do chute. O Ribamar também é canhoto, mas estava do lado direito, tinha que trazer a bola para dentro. E o Ribamar também não viu, né, Júnior? Porque a sequência da jogada. O Ribamar estava com a marcação, né? O GG estava solto, sozinho. E o GG fez um treino de finalização na sexta-feira com altíssimo aproveitamento em chutes de média distância, assim. E o Salgueiro vai para a cobrança do escanteio. Foi o primeiro contra-ataque do Botafogo para valer no jogo. Renan Fonseca, Emerson, os zagueiros. Bola passou na frente deles todos. E ficou caído lá, hein? E o Vasco sai jogando. O juiz vai parar o jogo, porque foi um salto. O Wagner do Nascimento Magalhães está parando o jogo. O Andrezinho não gostou muito, então a gente vai ver, olha. É um salto incrível do Bruno Silva. E ele vai passar, olha, a bola vai passando. O Bruno vem, não consegue, cai de mau jeito. E aí ficou estatelado na frente do gol do Vasco. Dessa forma, a nossa microcâmera mostrando o tombo do Bruno Silva. Fez bem o juiz de parar o jogo, Arnaldo? Tem que parar. Apesar da torcida do Vasco e o Rodrigo terem reclamado da atitude do árbitro. O problema é que no tiro de canto houve um agarra-agarra exagerado. O choque foi entre dois jogadores do Botafogo, mas o agarra-agarra existiu. E o árbitro tem que tomar algumas precauções para que não haja isso. Senão daqui para o final vai ser pior esse agarra-agarra. A gente está revendo de novo a cobrança do escanteio. Aí tem agarra-agarra. O Arnaldo acabou de destacar, acabou de dizer. A gente está mostrando o famoso agarra-agarra. Luiz Ricardo é puxado, o Luan puxa o Emerson. E aí vai acontecer o Bruno que vai se livrar da marcação do Júlio dos Santos. Olha, mas ele cai de mau jeito. Cai batendo o quadril fortemente ali na grama. E o doutor Luiz Fernando Medeiros, que é o médico responsável pelo DM do Botafogo, já prestou os socorros e ele já está pronto para voltar, só que não pode voltar pela linha de fundo. É isso, Arnaldo? Não pode pela linha de fundo? Primeiro pela lateral? Não, primeiro que a bola tem que entrar em jogo. E entrando em jogo, ele só pode, com a bola em jogo, ele só pode pela lateral. Pela linha de fundo ele pode, mas se o jogo estiver parado, uma outra paralisação. Por isso, eles preferem entrar pela linha lateral. Está jogando o time do Vasco, Marcelo Matos. Trabalhando na esquerda agora para Andrezinho. Bom drible do Andrezinho. Jorge Henrique é a opção. Nenê também. Andrezinho para Jorge Henrique. Chega para fazer o corte. O Rodrigo Lindoso tirando o perigo dali. Ela recomeça o Vasco com o Rodrigo. Aí Luan renovou o contrato com o Vasco. Se firmou, tem apenas 22 anos o Rodrigo. É a superação mesmo. O Rodrigo, olha, o Luan, perdão. E a Luan que está com a bola aí. Levantamento, buscando o Jorge Henrique. Subiu o Renan Fonseca. A bola voltou no Júlio César. Foi desarmado. Luiz Ricardo recupera para o time do Botafogo. Leandrinho está pela direita. Ribamar e Salgueiro vão os dois pelo meio. Se manda o Luiz Ricardo. Esse papel ele faz muito bem. E GG também faz a infiltração. O cruzamento, a bola bateu no Matos. Voltou para Luiz Ricardo. Luiz Ricardo de pé direito. Joga pelo meio, Lindoso tá aí, jogou à direita do gol do Martin Silva com desvio. Luiz, o Botafogo está respeitando muito o Vasco. Quando o Vasco tem a bola, o Botafogo recua, faz uma marcação forte. Mas assim que ele recupera, ele não quer trocar muitos passes, ele não quer brigar pela posse de bola. Ele quer fazer o Vasco defender, correndo em direção ao seu campo. Lá vem cobrança de escanteio, lá vai GG para a bola, e tome levantamento, subiu na primeira trave, Riascos para tirar. Bola vai cair no meio com o próprio Riascos, tentou botar de qualquer jeito lá para a ponta esquerda. Tem sempre algum rapidinho posicionado lá, mas não deu certo. Aí o colombiano Riascos, 4 gols em clássicos neste Campeonato Carioca. Contando o gol contra do Wallace na vitória sobre o Flamengo, que foi para a súmula para o Riascos.
E que tal participar das transmissões da Globo? Hashtag você comenta. Mande uma pergunta pro Júnior, pro Juninho, pro Arnaldo. Faça um comentário, faça um alerta, faça uma crítica. O importante é participar com a gente. Você falou dos números do Riascos. Legal são os números do Ribamar. Ele tem 3 gols, todos em clássicos, mas todos contra o Fluminense mesmo. Verdade, Érico. Os 3 contra o Fluminense. Em jogos diferentes, né? Exatamente. 3 gols em 3 clássicos contra o Fluminense. Madison na cobrança do lateral. Levantamento na ponta direita para Riascos. Já dá para fazer o corte o Emerson, mas houve a falta do Riascos. O bandeirinha aqui marcou. Veja ali o Emerson. O Riascos vai, bota a mão no corpo do Emerson. Esse braço aí chegou a tirar o Emerson da jogada, não? Desequilibra o jogador do Botafogo. E aí na hora que ele vai puxar, ele puxa para fora. Mas houve a falta. Você viu lá o Diogo Barbosa. O Barbosa começou no Vasco, né? Uma curiosidade. Depois rodou, teve no Sport, teve no Guarani, no Goiás. E foi uma contratação do Botafogo. A bola bateu no braço ali do Leandrinho, mas claramente sem querer. GG recebe. Diogo Barbosa passa pela ponta esquerda na velocidade. O levantamento é para ele. A bola é boa. Diogo Barbosa vai até a linha de fundo. E tome cruzamento. Ribamar com ele, Rodrigo. Antecipação perfeita do Rodrigo cortando. Recomeça o time do Botafogo. O trabalho é na esquerda. E já recebeu o Lindoso. Se movimenta o Bruno pedindo o Ribamar pelo meio. Ele tocou para o Ribamar. Quem aparece é o Madison. Bola volta de novo no Rodrigo Lindoso. Ribamar domina no peito. Tenta levar no peito e na raça. E também no talento. Mostra muita personalidade o Ribamar. Renan Fonseca. Lembrando que o Botafogo tem os seus 2 zagueiros titulares. Não estão jogando. O Carlos está suspenso. E o Emerson Santos se contundiu e não joga mais o campeonato. Isso, até saiu da lista para a entrada do Sassá. O Sassá entrou no lugar dele na inscrição do Campeonato Carioca. Depois de um longo período de inatividade, o Sassá é 6 meses. 6 meses de fora. E a bola tocada na esquerda para o Diogo. Tentou direto para o gol. Foi lá para fazer a defesa. Martin Silva. Ele ia cruzar, Luiz, é que pegou mal no pé dele, que o Ribamar estava entrando. O Renan Fonseca a gente não pode nem dizer que é um reserva, né, Luiz? Porque ele jogou muitas partidas durante o campeonato em função de contusão e também de cartões amarelos. É um jogador que permaneceu no Botafogo desde o ano passado, quando subiu. E pelo lado do Vasco, Luiz, o técnico Jorginho tem 100% do grupo à disposição, que não acontecia desde a 2ª rodada desse campeonato, com a volta do Marcelo Matos hoje, que estava suspenso contra o Flamengo. Recuperação do Botafogo. Bruno Silva sai jogando lá na esquerda para o Emerson. E pelo lado da arbitragem é que os cartões amarelos foram todos zerados. Está todo mundo zerado. Todo mundo zerado. Não tem suspensão por cartão amarelo, né? Suspensão só se for por expulsão, que é automática e é obrigatória. Ou então 2 amarelos. Do mesmo jogo, sem dúvida. Sem dúvida, maestro. 2 amarelos no mesmo jogo significa 1 vermelho. Vai jogando aí o Emerson. O Emerson passou por vários times, Atlético Mineiro, Coritiba, teve bons momentos. Foi uma contratação de um jogador experiente do Botafogo. Tá precisando, né? Bruno faz o levantamento buscando o GG. Cortou o Madison. A bola vai ficando com o Rodrigo. Rodrigo para Andrezinho. O Nenê se manda como um autêntico centroavante. O Andrezinho leva 5 do Botafogo marcando. E agora vai chegando o Riascos, 3 do Vasco. Fica difícil assim. E o Luiz Ricardo já recupera para o Botafogo. Toca no Bruno Silva, atrás para o Renan Fonseca. Saiu mal, Júlio dos Santos recuperou, tocou para o Nenê. Nenê protegeu, olhou, procurou uma opção, tentou fazer a infiltração, o levantamento para o Jorge Henrique, cortou o Bruno. Ela voltou no Júlio César. Outra vez para Marcelo Matos. Marcelo Matos. Faia da torcida do Botafogo, Marcelo Matos. Pois é, ele no Botafogo e tal. Bom, lá vem Madison, vai na direita, cruzamento para o Jorge Henrique. Tentou para trás. Marcelo Matos acaba desarmado, na sequência a falta. Até do Marcelo Matos, né? Em cima do Salgueiro. Aqui na sequência chegou completando a jogada do Andrezinho. Vamos ver se foi o Marcelo, Salgueiro e depois o Andrezinho. É contigo a parada aí, tem a bolinha aí, tem um gol em decisão, enfim, saiu o primeiro gol. Fala, Arnaldo. Foi falta. Olha, 2 bolinhas, hein? O Bavi tem Diego Renan abrindo o placar para o Vitória. Vitória 1-0. Olha, gol do Internacional na Serra Gaúcha, Andrigo. O garoto fazendo um gol que lá no Sul esse gol tem muita importância, porque gol fora de casa é critério de desempate.
O Juventude, por sinal, tirou o Grêmio na semifinal no critério de gol fora de casa. Parada técnica no Maracanã. É importante destacar, 22 minutos. Temos a parada técnica aqui no Maracanã. Você viu ali o Ricardo Gomes conversando com seus jogadores, enquanto que você vai vendo momentos do clássico no Maracanã. Garoto, levantou a torcida. Salgueiro saindo, Martin Silva. Rodrigo com o Ribamar, que chega meio que dando um tranco, empurrando. Momentos, imagens que fazem a decisão do Campeonato Carioca de 2016. O jogo está parado para parada técnica, então vamos ver o gol do Internacional, do Andrigo, lá na Serra Gaúcha. Domingo que vem o jogo no Beira-Rio. O Juventude tirou o Grêmio. Dia bonito no Rio Grande e o Andrigo. Que pegada! O famoso pegou na veia. Cara de o Andrigo. Olha, a galera participando pela hashtag Você Comenta. O Marques está dizendo: Júnior, pode-se dizer que o trabalho do Ricardo foi melhor que o do Jorginho nesse início de temporada? Olha que pergunta difícil. Luiz, se for pelo fato dele ter remontado a equipe, a gente pode até dizer que sim. Porque o Jorginho continuou com a equipe do ano passado. O Ricardo teve esse trabalho, na verdade, de dar uma peneirada, de conseguir trazer vários jogadores até chegar, né, na equipe essa equilibrada, equipe organizada, a equipe que realmente hoje, novamente, faz uma boa partida. E sem esquecer que o Botafogo tem um diretor de futebol chamado Antônio Lopes, que preza pela disciplina, e a gente percebe que é um time bem disciplinado em campo também. Eu acho que ele ajudou muito o Ricardo nesse início de temporada, Júnior. Bom, nesse tempo técnico deu para flagrar ali o pessoal comentando, principalmente o Luiz Otávio, auxiliar do Ricardo Gomes, falar com o Bruno Silva para ter atenção com os deslocamentos do Nenê, e o Lindoso falando: mas não vamos caçar ele longe, senão vai espaçar muito o time. Perfeito, ó, observação importante sobre a leitura do jogo, né? Valeu. Lá vem outra vez o Botafogo, Ribamar não dominou. Sabe por quê, Luiz? O que é que acontece? Ele e o Andrezinho são os dois homens de armação. E eles fazem um deslocamento, às vezes, né? O Andrezinho, ele entra como meia mais avançado e o Nenê volta para essa armação. Quando isso é feito de velocidade, realmente fica difícil para você acompanhar. E ele está fazendo com que o jogador do Botafogo acompanhe em qualquer momento. Dividida, Marcelo Matos, Bruno Silva, Júlio dos Santos. Aí levanta na direção do Riascos. Jefferson vai saindo para fazer a defesa. Mais uma pergunta aqui pela hashtag Você Comenta. O Lucas está perguntando: Juninho, a permanência do Jorginho. Jorginho recebeu uma oferta, ele, comissão técnica, para deixar o Vasco, eles para deixarem o Vasco e seguirem Jorginho e comissão para o Cruzeiro. Já anunciou que vai ficar. Ele pergunta, Lucas, isso significa que é uma vantagem o time ficar fortalecido emocionalmente, o Vasco? Luiz, o Vasco fica fortalecido emocionalmente, sim, porque o Jorginho conseguiu um comando que não se esperava. A grande força do Jorginho é o comando sobre os seus jogadores. Ele consegue inspirar os seus jogadores e isso é fundamental. Salgueiro para GG. GG fez o cruzamento. Martin Silva protegido pelo Rodrigo. Vai lá o goleiro do Uruguai. E o Jorginho tá bravo aí com o posicionamento. Você vê ele fazendo aquele gesto de avançar um pouco. Talvez com o posicionamento muito atrás da sua última linha. Enfim, uma leitura que eu estou tentando fazer. Pode ser, Luiz, porque as três linhas, né, do time do Vasco foram sempre compactas, né? E não está acontecendo, por isso que tem um espaço. O jogador acabou de dominar a bola na frente do Luan e do Rodrigo, coisa que não deveria acontecer quando as linhas estiverem mais juntas. Aí o Nenê virando completamente o jogo para o Madison. Madison conseguiu tocar de cabeça, mas o corte foi do Bruno Silva. Chegou solando o Marcelo Matos, jogo que segue. Bola fica com o Riascos. Domina na ponta direita o Riascos. Tenta trazer para o pé esquerdo. Clareou. Tocou para o Andrezinho. Bateu para o gol, Andrezinho. A bola subiu e foi pela linha de fundo. Oi, Roberto. No momento da tempo técnico, o Nenê foi lá dar uma apreensão. Isto é, foi dar uma pressão. Isso aí é solada? É jogo perigoso ou não? É uma sola, é uma sola. O jogador do Botafogo também valorizou demais, por isso... Aí no intervalo, no momento técnico, ele falou: chega, não vai falar mais. Porque o Nenê foi lá dar uma prensa para sentir a autoridade do árbitro. O árbitro, ó, não vou admitir mais. Vamos aguardar para ver se vai ter outro bate-boca entre o árbitro e o Nenê. Semana de Liga dos Campeões da Europa. Vamos conhecer os dois finalistas, terça e quarta, 15 para as 4 da tarde, horário de Brasília. Na terça, Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Na quarta, Real Madrid e Manchester City. E a decisão dia 28 de maio em Milão. Jogo único. Na esquerda se mandando, Ribamar tentou o drible, caiu, queria falta, o juiz estava pertinho do lance, o Vasco sai jogando.
Vamos ver o que vai fazer o Marcelo Matos, pressionado. O Salgueiro pressionou. Ele dá um chutão. Sobe o Lindoso, toca de cabeça. Diogo Barbosa tentou adiantar. A bola vai ficar na esquerda com o Salgueiro. Salgueiro para Lucas Ribamar. Tentou fazer o cruzamento. Chegando no bloqueio, foi preciso. Foi bem o Luan para cortar. Tentou sair jogando o Vasco. Toque do Nenê. Ele perdeu a parada e depois, para recuperar, ele vai para cima do Salgueiro e, segundo o juiz, comete a falta. O Nenê não gostou. Ele erra um toque de letra e depois faz isso. Arnaldo, pode? Não, não pode. Houve a falta. Ele errou a jogada e depois empurrou para ter a bola de novo. E aí reclama, mas não adianta. A gente vê muitas jogadas até agora, Luiz, pelo lado do Madison, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. O Botafogo consegue armar as jogadas porque o Madison é bem atuante ofensivamente. Ele ganha os duelos na frente, é uma ótima opção para o Vasco até agora, mas em compensação, a cobertura do Madison ainda não está sendo feita da melhor forma. Lá vai GG para a cobrança de falta. Os zagueiros, o Emerson e o Renan, se posicionam na grande área, mas o Riascos vai ganhando mais uma. Bola parada, o Riascos cortou todas. Bola tocada na esquerda. Lá vem outra vez o Botafogo. Tentou costurar pelo meio, não conseguiu. Luiz Ricardo, contra-ataque do Vasco. Bola para o Jorge Henrique. Chegou para fazer o corte, o Lindoso tocando no meio para o Leandrinho. Leandrinho chamou o Diogo. Bota na esquerda agora para GG. GG cai, Madison chega também Júlio dos Santos. Dispara o jogo, marca falta sobre o GG. 27 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Primeiro jogo da decisão, segue 0-0 no Maraca. O Juninho falou que o Botafogo estava respeitando demais o Vasco. Eu acho que é muito mais estratégia do que respeito, Juninho. Porque o Vasco não está conseguindo fazer com que as jogadas de ataque saiam em velocidade. Então o Botafogo diminui o campo para poder roubar essa bola para depois sair em velocidade com seus homens de frente. Uruguai, Salgueiro. Pois não, Juninho. Você queria Perfeito. Aí dominando o Júlio César pela esquerda. Foi pro chão, falta sobre ele. Na esquerda, Nenê vai chegando para fazer a cobrança. O Rodrigo tá orientando, tá falando. O Jorginho tá na beira do campo. O Ricardo Gomes também. Bom ver o Ricardo de volta, né? O Ricardo, além de ser quem é, de jogar o que jogou, de conhecer futebol, um sujeito correto. Esses caras que fazem bem para qualquer atividade. Ele falou também sobre uma possível sondagem do Cruzeiro. Ele falou: meu 2016 é alvinegro. Lá vai Nenê para fazer a cobrança. É uma gratidão ao Botafogo que deu a ele essa oportunidade, sem dúvida. Lá vai Nenê para fazer a cobrança. O Vasco tem uma bola para... Está distante a falta. É uma falta diferente. Ela está quase no meio do campo, ó. Mas Rodrigo, Luan, Júlio dos Santos, levantamento, Riascos vai subindo. Subiu para fazer o corte. Lá atrás o Salgueiro tirou. E a bola vai saindo em lateral, que favorece o Botafogo. O Emerson vai deixar lá para o Diogo Barbosa. O Rodrigo vai voltando com aquela cara de poucos amigos. Esse aí é o Leandrinho. Diogo Barbosa, algumas caras do Botafogo que o torcedor ainda não está acostumado. O Diogo um pouco mais que o Leandrinho. O Leandrinho é um garoto das divisões de base. Luan recuando lá para o Martin Silva. Já passamos de 29 do primeiro tempo. Martin Silva atirando lá para o ataque. Subindo o Júlio dos Santos. Dividida com o Emerson. O juiz entendeu que foi tudo normal. Portanto, o desvio do Emerson lateral, que favorece o Vasco. O Júlio dos Santos já cobrando. Marcelo Matos. Renan Fonseca orientando seus companheiros de defesa. Matos chama na esquerda o Rodrigo. Rodrigo domina. Olha para cá, olha para lá. O Botafogo faz uma postura, duas linhas claras de quatro, dois caras mais à frente, fazendo o primeiro combate. O Ribamar e o Salgueiro. A marcação defensiva começa pelos dois. Luan faz o passe na ponta esquerda para Jorge Henrique. Chega dominando o camisa 11. Ajeita para Júlio César. Júlio César tocou para Andrezinho. Andrezinho tem o Júlio dos Santos infiltrando. Levantamento para a saída do Jefferson. Aí no segundo andar o capitão do Botafogo, que não foi chamado para essa lista dos 40 pré-convocados para a Copa América. Aí o Nenê tentou o toque de cabeça para o Riascos. Luiz Ricardo cortou. Botou força, mas explodiu no Bruno Silva. Quase que o Vasco recuperou. E na sequência o lateral é do Vasco. E o Jefferson é um reforço para o Botafogo nessa decisão. Na decisão do ano passado ele não jogou. Muita gente não lembra, ele estava operado, né, o joelho, até para poder servir a seleção na Copa América. Então o Jefferson agora voltando nessa decisão é um baita trunfo. E daquele time do Vasco do ano passado, 5 jogadores ainda estão aí. Martin Silva, Madison, Luan, Rodrigo e Júlio dos Santos.
O Vasco foi campeão, né, o ano passado, vencendo as 2 partidas contra o Botafogo. E agora a recuperação. Leandrinho para o Salgueiro. Salgueiro domina, leva para o pé direito, bateu para o gol. Jogou sobre o gol do Martin Silva. Câmera 360, é atração na Globo. Um contra-ataque do Botafogo que poderia ter resolvido a parada, olha. O Ribamar recebeu, o Salgueiro já no meio poderia ter tocado para o GG, o Ribamar também. Quando a bola chega no Ribamar, ele chega até a olhar, mas faz a opção de bater para o gol. E o nosso giro completo para mostrar o lance de alguns ângulos. Ou seja, Juninho, a câmera 360 ainda decifra a possibilidade do Ribamar passar para o GG, não só do Salgueiro. Essa imagem o Ribamar tem que vê-la junto com o Ricardo, é claro, porque ele deveria ter feito a leitura da jogada antes de receber a bola. O GG passava sozinho, o Ribamar sabe que vai receber a bola, ele já tem que ter essa leitura na cabeça. Vai, Luiz. Bola tocada para o Jorge Henrique na esquerda. Montou atrás ali para o Henrique, chegou o Bruno, fez o corte, era o Lindoso completa. Júlio dos Santos dominou, tentou fazer o giro, ficou marcado. O torcedor do Botafogo reclamou de um toque, de uma tentativa de ajudar a levada com o braço. E o Botafogo sai para o contra-ataque, bola para o Salgueiro, errou o passe. Botou forte demais. Ribamar tá fora, cortou o lábio. Isso e a regra é clara, sangrando não pode jogar. A gente viu o doutor Luiz Fernando fazendo ali os primeiros socorros. Bola para o Nenê, correu, evitou a saída pela linha de fundo, mas na hora do cruzamento não deu. Só reposição do doutor Luiz Fernando Medeiros, aquele ali, o baixinho, né, de cabelo grisalho, e veja, ele deu para o Ribamar é gás ou é gás, não é algodão não. E foi realmente negócio de cotovelo, viu? Ele ganhou a jogada prosseguiu, o juiz deu vantagem, né, Arnaldo? Foi o Rodrigo que estava na parada com o Ribamar. Exatamente. Quer ver? Olha lá. Mas esse braço do Rodrigo, você vê maldade, Arnaldo? Não. Isso é jogador, quando cai o braço toca em cima, não houve maldade não. Sobre as decisões do ano passado, esse árbitro Wagner Nascimento Magalhães apitou no passado. Sai jogando o Nenê. Tentou o toque de cabeça para Riascos. Quem apareceu foi o Emerson. Diogo Barbosa. Sai jogando o Botafogo. Não há vantagem na decisão do Campeonato Carioca de 2016. Em caso de 2 empates, a disputa seria nos pênaltis. Hoje, no próximo domingo, no Maracanã. Renan Fonseca. Bruno Silva. Emerson Silva. Bota na esquerda para Diogo Barbosa. Aí o Vasco volta todo na marcação. Júlio dos Santos pressionando, sempre marcando o avanço dos laterais. A bola é tocada para GG. Arrumou para o Salgueiro. Levou para o pé direito. Vai tentar um chute. Foi desarmado na hora certa. Voltou no Salgueiro. Tocou no Leandrinho. Para Luiz Ricardo. Luiz Ricardo trabalha. Entrega. Outra vez no Salgueiro. Para o Luiz Ricardo. Tentou bater para o gol. Foi bloqueado na hora certa. A bola espirra e não sai. E na sequência o juiz marca a falta do Salgueiro. Que combate e rebate, o Júlio César e o Rodrigo estão na jogada, os dois. Bola realmente incrível, né? Parece ter força, não só para sair um pouquinho, mas para sair de montão, mas não sai. E o juiz marcou a falta. Que o Arnaldo César Coelho, depois da informação do gol, é gol do América Mineiro, Danilo. América 1, Atlético Mineiro 0. No caso de Minas, o Atlético tem vantagem, se perde por 1-0 e ganha por 1-0 no jogo do próximo domingo, seria o campeão pelo fato de ter melhor campanha. O América na decisão, a gente não pode considerar o América como aconteceu com o Audax em São Paulo, isso é uma grande surpresa. O América voltou para a Série A, manteve o técnico, reforçou o time, tirou o Cruzeiro, que é um gigante do futebol brasileiro, é verdade. O América não chega a ser 1-0, né? Senão o América abre o Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, jogando em Belo Horizonte. O Vasco tem falta ali pela esquerda, o Leandrinho fala, conversa, tem uma barba não tão ostensiva quanto a do Renan Fonseca. Aí o Nenê, marcado em cima pelo Luiz Ricardo, tocou atrás para Júlio César. Rodrigo, capitão. Faz a bola chegar ao Luan. Júlio dos Santos, Madison é a opção na direita. Júlio dos Santos viu, tentou o passe para o Madison. E a bola vai pela linha de fundo e a gente vê o gol do América. América Mineiro abrindo o placar na decisão mineira de 2016. Jogo do Estádio Independência, no caso o América está jogando em casa hoje. O Danilo. Que isso, rapaz. Que tranquilidade. O Marcos Rocha marcando, ele trouxe para o pé direito e pimba. Categoria. Golaço do Danilo. Consciente a batida. Eu digo o América joga em casa porque o Estádio Independência, o América tem a concessão, né? O Atlético também joga
no Estádio Independência e transformou no Caldeirão do Horto. No próximo domingo, o mando do Atlético. Por enquanto, o América vai ganhando a decisão mineira. As decisões estão começando pelo Brasil. Riascos. Renan Fonseca marcando. Luiz Ricardo chega tirando. Luiz, até agora os dois times se anulam porque eles jogam muito parecidos. São dedicados na marcação, respeitam seus adversários, sabem das suas limitações. Com isso fica parecido o jogo. Vai depender de uma jogada individual, essa escapada do lateral do Matos pelo lado do Vasco, o Luiz Ricardo pelo lado do Botafogo, caprichar um pouco na troca de passes, caprichar o último passe, e aí aquele primeiro que criar uma boa oportunidade vai tentar abrir o placar. Salgueiro para Bruno Silva. Bola curtinha para o Salgueiro. Na direita, Luiz Ricardo vai chegando. Quem está na marcação agora é o Rodrigo. Luiz Ricardo tentou o passe e jogou de presente para o Júlio César. Ele viu bem o Rodrigo, mas o passe não saiu legal. Bruno Silva, daí Bruno. Martin Silva, que é isso? A bola veio variando, é verdade. Bom, acabou sendo na segurança, né? Ele deve ter percebido no instante final que não ia dar para segurar e bota um pouquinho de força, a bola vai bem para o lado. Andrezinho sai jogando para o Vasco. Marcado por dois, pressionado. Você vê que o Botafogo, Luiz, ele não deixa o homem da armação virar de frente para a jogada. Toda a bola que o Andrezinho ou o Nenê recebe, olha o chute como é que foi. Ela foi variando. Ele espalmou consciente também para o lado para evitar qualquer surpresa. Então o Botafogo faz a blitz, faz a pressão quando o jogador da armação está de costas para a sua defesa. Domingo de decisão, Maracanã, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco. Júlio dos Santos sai jogando. Ribamar ficou reclamando de falta. Júlio dos Santos pro Nenê. Que bolão, daí Nenê. Bateu pro gol, jogou à esquerda do Jefferson. As opções eram escassas. Ele tinha o Jorge Henrique fazendo aquele corte da ponta pro meio, mas acompanhado. E agora os jogadores do Botafogo estão reclamando com a arbitragem. Teria sido da mão do Júlio dos Santos no rosto do Ribamar. Toda vez que o Ribamar vai na bola, ele se enrosca com o adversário. Quando se enrosca com o adversário, dá o chute do Nenê. Sempre tem um toque de braço, de mão. E o jogador Ribamar valoriza. Veja aí a mesma coisa. Ele reclama que foi no rosto, que foi empurrado. Tem que jogar mais. Está reclamando muito. Foi no ombro dessa vez, né? Não teve nem passou perto do rosto. O doutor Luiz Fernando Medeiros está tendo trabalho agora com o ombro do Emerson. Não, é que a camisa do Emerson Silva tá com sangue. Tá limpando a camisa. Ele tá limpando porque o juiz mandou ele sair porque ele não pode ter sangue na camisa. Mas não me parece corte dele, não. Do Emerson, não. Ih, rapaz, foi com o companheiro mesmo, né? Com o Lindoso ali na jogada, que ele acabou se cortando no rosto, no queixo. O Emerson tá sangrando e tá fora de campo, por sinal. O Botafogo tá com um homem a menos nesse momento. O Leandrinho tá de lateral, você tá vendo aí, ó. E o Luiz Ricardo tá de back. Mas o médico do Botafogo tá trabalhando muito mais como uma lavanderia do que como médico, porque não fez nada no queixo do Emerson Silva. Sangrou um pouquinho, mas já cicatrizou rapidinho, né? E o Botafogo trouxe a camisa errada pro Emerson Silva, o número errado. Ele voltou com a que estava suja mesmo. Já está em campo o Emerson. Júlio César vai lá para a cobrança. Já tem show do intervalo para você. Gols por decisões de campeonatos estaduais pelo Brasil. Melhores momentos. As imagens, as atrações do primeiro dos 4 tempos da decisão do Carioca. E olha, gol no Bavi. Amaral, 2 para o Vitória, 0 para o Bahia. Primeiro jogo na decisão do Campeonato Baiano. Da mesma forma, o Bahia tem a vantagem, por exemplo, se ganhar o segundo jogo por 2 gols de diferença, nessa circunstância, o Bahia seria o campeão por ter feito a melhor campanha. Os regulamentos, às vezes, eles se aproximam um pouco, mas ainda há distinção. Claro, cada estado tem sua peculiaridade em relação ao número de participantes, etc. Não dá pra gente ter uma padronização do regulamento dos estaduais, pelo menos por enquanto, né? Luiz, sobre aquilo que o Juninho falou, que os times se anulam, o técnico Jorginho tá muito nervoso aqui com o posicionamento do Vasco, mexendo o tempo todo como se fosse um tabuleiro de xadrez, corrigindo essa posição. Nenê pro Riascos, de cabeça, Jefferson vai lá para fazer a defesa. E você dizia corrigindo o posicionamento? E estava gesticulando muito com o Andrezinho ali agora, querendo que ele circule mais, que eles se movimentem mais, ele e o Nenê, para justamente criar essas alternativas para o ataque. É porque o Vasco está enfrentando um time que faz parecido com o que ele faz, joga no erro do adversário. Quando o meu adversário erra, eu aproveito e tento ser mortal, porque eu conheço a minha limitação. Quando eu falei de respeito, era por isso. Respeito é ter noção da minha capacidade, do que eu posso fazer. E os dois times são assim. Luiz Ricardo.
O Vasco todo fechado, agora o Botafogo tentando encontrar os espaços pela direita. Quanto foi do Jorge Henrique. Do ponto de vista tático, o Jorge Henrique é daqueles jogadores indiscutíveis, né? Tem uma concentração, é difícil ele errar no posicionamento. Às vezes erra no bote, mas que ele tá lá no papel tático, ele tá. Já jogou até de zagueiro esse campeonato. É ter consciência também, Luiz. Ele sabe que é isso que ele faz de melhor. Por isso que ele se dedica o tempo inteiro. Luiz Ricardo na cobrança do lateral. Você vê no detalhe o Leandrinho se movimentando, mas ficou marcado. Luiz Ricardo correu, tá reclamando dos companheiros. Era movimentação, tocou no Leandrinho, tentou um chapéu no Jorge Henrique, devolveu para o Luiz Ricardo e toma o levantamento. O GG vai subir na esquerda, subiu o Madison e tirou. Bola voltou outra vez com o Lindoso, tentou para o Salgueiro, GG na dividida, Júlio dos Santos botou para o Andrezinho. Andrezinho tem o Nenê na ponta esquerda, é contra-ataque do Vasco pro Riascos, foi forte demais. O Emerson chega rasgando e tirando de lá. O Vasco recomeça. Marcelo Matos, Andrezinho de novo no Marcelo. Na esquerda agora chama Júlio César. O gramado já está todo na sombra. Faz um domingo extremamente agradável no Rio de Janeiro. A temperatura chegou só a 25 hoje. Para Rio de Janeiro, 25 não, beleza. É ar-condicionado, ar refrigerado ligado. Natural. Na direita se mandando o Vasco. Madison dividida. Diogo Barbosa recupera. Aí sai jogando para o Botafogo. Lucas Ribamar. Aí o garoto dominou. Trabalha na canhota que é boa. Sofre a falta do Marcelo Matos. Cartão amarelo para o camisa 5 do Vasco da Gama, Arnaldo. Primeiro cartão do jogo, você vê na repetição que o Marcelo Matos parou uma jogada. É um antijogo. Correta a atitude do árbitro, que faz um primeiro tempo muito bom. Pitando em cima, não dando conversa. Passou no teste, então, o juiz do primeiro tempo. Chegou o Luan cortando mal. Bola ficou no GG. Arrumou para o Leandrinho. Salgueiro levantou para o Bruno Silva. Rodrigo de cabeça chega tirando. Luan saiu jogando corretamente com o Júlio dos Santos. Luan. Outra vez o Júlio. Botafogo ficou na marcação lá na frente. Agora a vez da chegada do Emerson. O corte foi do Júlio dos Santos. Bola vai caindo no meio com o GG. Vira o jogo na direita para Luiz Ricardo. Luiz Ricardo tem Ribamar pedindo. Ele tenta a jogada individual, vai para o fundo, toma o cruzamento. Ribamar tentou fazer o domínio com falta. Teve um negócio de um braço do Ribamar. O Rodrigo chegou meio que provocando, eles reclamam. O Rodrigo tem essa característica, Arnaldo, ele quer apitar o jogo. Foi toque aí, Arnaldo? Foi sim, mas o árbitro não vai na onda. É um árbitro acostumado, o árbitro que apitou, conforme eu disse no início da carreira, na Vila Cruzeiro, aqui naqueles campos carecas, e que também a pressão é muito forte, apita em qualquer lugar. Apitou o jogo do Imperador, será? Apitou, diz que jogou com o Imperador no início da vida deles, colega de infância do Imperador, e hoje é um árbitro aspirante à FIFA. Bom, um belo exemplo. Sem dúvida, o Imperador que a gente se refere é o verdadeiro, digamos assim, o Adriano, que notadamente sempre jogou futebol na Vila Cruzeiro. Aí o Andrezinho viveu, nasceu. Bola tocada para o Madison, tocando para o Nenê, a devolução não foi legal, já recupera o Botafogo. Salgueiro, ele domina, tem o Ribamar passando na direita, ele tenta a jogada, bota mais à frente, quem se apresenta para fazer o domínio é o GG. GG tentou a devolução não foi legal, mas o Salgueiro tentou se virar, ele quase que se virou. Ele ameaçou para um lado, foi para o outro, o Luan ficou esperando, a bola saiu por um tris. E é tiro de, olha só, ele consegue, o Luan tenta se apoiar, quase que cai. E rapaz, não é fácil dizer se essa bola caiu ou não, viu? Saiu ou não, viu? Saiu sim, foi na frente do bandeirinha, ele levantou automaticamente e a imagem mostrou. O Botafogo sofreu no primeiro tempo, Luiz, pela falta de velocidade do time. O único jogador que é realmente veloz nesses 11 que começaram é o Ribamar. Então o Botafogo teve algumas oportunidades para jogar em velocidade, mas não conseguiu atingir a velocidade ideal. O Vasco também faltou um pouco de velocidade e uma marcação mais adiantada. O Botafogo faz uma inversão agora, né? O GG vai lá para a ponta direita e o Leandrinho vem aqui vai para a ponta esquerda. Eles invertem os lados. No banco, como opção de velocidade, o Ricardo Gomes tem o Sassá e o próprio Neilton, né, Lúcio? Verdade, dois rapidinho. O Sassá com uma força incrível, né? O Neilton um pouco mais leve, mais técnico. Agora pro Luiz Ricardo, chegou bem o Júlio César. Cortou, saiu jogando. Jorge Henrique, marcado por dois. Jorge Henrique conseguiu tocar no Júlio dos Santos. Outra vez dois na marcação. E a falta do GG sobre o Júlio dos Santos. Vai ter cartão pro camisa 7 do Botafogo. O GG, Arnaldo. Muito bem aplicado, bem coerente esse cartão. Veja na repetição, ele foi driblado e para parar o ataque, praticou antijogo.
Teremos 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo no Maracanã. Júlio César levantando, vai lá o Jefferson. Foi tranquilo o Jefferson, sereno como sempre o capitão do Botafogo. O Jefferson é o 6º jogador que mais vezes vestiu a camisa gloriosa do Botafogo. 427 partidas com a de hoje. Adson, cartão pro GG. Torcedor do Botafogo, quem mais vestiu a camisa do Botafogo? Aí a gente tem que botar o tapete vermelho, dizer que Mané Garrincha com 612 partidas é o segundo e Nilton Santos, a enciclopédia, com 723 partidas, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Glorioso. O Luan, esse estava com a bola aí, apesar de ter só 22 anos, o jogador do Vasco mais antigo nesse time, Luiz, com 127 partidas. Bola com o Rodrigo, finzinho do primeiro tempo, já chegamos a 46. O juiz indicou 1 minuto de acréscimo. Estamos então por conta do Wagner Magalhães. Ele apita neste momento. Fim de papo no primeiro tempo no Maracanã. Primeiro dos 4 tempos da decisão desses 2 domingos. Hoje no próximo, valendo o título carioca na temporada de 2016. 0 para o Botafogo, 0 também para o Vasco. Jogadores vão deixando o campo. Você vai vendo lá o Bruno Silva. O Maracanã recebendo um bom público na decisão. E aí os números do primeiro tempo. Distância percorrida foram só 7 finalizações. Escanteios apenas 1 no jogo. A favor do Botafogo. 2, perdão, a favor do Botafogo. São os números da partida no primeiro tempo, de 0 para o Botafogo, 0 para o Vasco. Edson Viana, Eric Faria são os nossos repórteres. Luiz, aqui com o Andrezinho, que teve a primeira oportunidade do Vasco. No jogo, o Juninho estava dizendo, né, que são 2 times muito equivalentes, assim, com muito brilho, com um esquema tático. Como encontrar um caminho num jogo assim, tão parelho? Olha, modéstia à parte, eu acho que são as 2 melhores equipes taticamente, né? Por isso que fez jus fazer essa final. A gente já sabia que ia ser um jogo difícil, jogo bastante pegado, principalmente no meio-campo. Agora a gente tem que acelerar um pouco mais quando a gente passa da primeira linha deles de marcação, que aí a equipe deles está desarrumada para a gente criar os espaços e tentar finalizar. Falta mais essa velocidade com a posse de bola. Obrigado, Andrezinho. Tá com quem aí, Eric? Tô com o Ribamar, que teve uma participação importante no jogo, se movimentou, deu opções. A gente até mostrou num lance na nossa câmera 360, aquele lance que você chutou, que desviou. Você não viu o pessoal passando do teu lado, optou pelo chute mesmo. Por quê, Ribamar? Sim, eu optei pelo chute porque o passe era meio difícil. O Salgueiro e o GG passaram do outro lado, mas só que tinha dois zagueiros do time deles e eu optei pelo chute porque se eu errar ali eu poderia dar um contra-ataque e prejudicar a gente. Botafogo bem no jogo? Sim, sim. Bem. Tá aí, Luiz Roberto. E a gente está mostrando um lance do Ribamar, que participou, o Ribamar, na câmera 360, ele recebeu do Salgueiro. E você observou durante todo o tempo que o GG estava na ponta esquerda, livre, no final ele está marcado, mas ele estava livre. E a gente faz o giro com a câmera 360 para mostrar um dos lances deste primeiro tempo. Já já o show do intervalo repleto de atrações. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Maracanã, como é bom, né? Dizer Maracanã, domingo de decisão, Botafogo e Vasco. Mas agora no show do intervalo, hora dos gols da rodada, então hora da careca mais marcante da televisão. O talento de Alex Escobar. Alex, boa tarde. Muito boa tarde, Luiz Roberto, começando com Vitória e Bahia, final do Campeonato Baiano. Bavi, Tinga, empurrou o Vander, deu uma chegada ali, pênalti meio duvidoso, o Vander também chegou se jogando, quem bateu foi Diego Renan, ex-jogador do Vasco, lateral, capitão do time, Vitória 1-0. Aí depois o Amaral dá um chute que nem foi uma sapatada como ele costuma dar, pega até colocado na bola, vai no cantinho, 2 Vitória, 0 Bahia, sai comemorando como um pitbull, como é chamado pela torcida o Amaral. Aí temos a final da Copa do Nordeste, Campinense e Santa Cruz. O Arthur rolou pro Grafite redondinha. O Grafite não pegou bem na bola, não, tá 0-0, né, Grafite? E agora a final do Campeonato Paulista. Grêmio, Osasco, Audax contra o Santos. Olha a chance que teve o Santos. Ricardo Oliveira bateu a falta. A bola quicou antes, Sidão ainda toca nela, ela bate no travessão. E no rebote o Sidão consegue pegar. Também 0-0. Primeiro jogo da final em São Paulo, Luiz Roberto.
Muito bem, meu amigo Alex Escobar. Eu lembro que na Copa do Nordeste, né, o Santa Cruz está jogando pelo empate, venceu o primeiro jogo por 2-1, mas o Campinense tem gol fora de casa como critério lá. Se o Campinense ganhar por 1-0, ele, Campinense, seria o campeão pela segunda vez, inclusive, da Copa do Nordeste. Daqui a pouco, segue o show do intervalo, show de atrações. Futebol na Globo, aqui é emoção. No Brasileirão, sorte é só para escolher o lado do campo. O que ganha jogo é competência. Show de bola! Entrou livre! Bom lance! Dominou! Vai pra jogada! Olha o contra-ataque! Bolão! Lindo lance! Bateu na trave! Que pressão! Caprichou no chute! Perigosa! Gol! Isso, meu amigo. Só no Brasileirão. Só no Brasileirão. Vai começar o Campeonato da Nação do Futebol. Aqui é emoção. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Prepare-se! Eu nem me faço mais negócio de pergunta quem quiser, acho que é o favorito. O Campeonato Brasileiro não tem isso, meu irmão. Que negócio de 15. Total, negócio de 15 lutando pelo título, depois vai afunilando, aí vai bom aparecendo os times que se destacam. Brasileirão, você sabe, é na Globo. Bom, tô com as feras aqui porque a gente vai curtir agora os melhores momentos do primeiro tempo. De 0-0, Botafogo e Vasco, primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual. Bastante equilibrado, né, Júnior? Primeiro tempo com as duas equipes. Uma procurando tirar o que tem melhor. Essa é a jogada que saiu, inclusive, no 360. E o que eu quis dizer, Júnior, pro Ribamar é: antes de eu receber a bola, eu tenho que pegar informação. Eu sei que meu companheiro tá passando pela cor da camisa, eu consigo saber. Olha, você vê aqui agora, tá vendo? É de primeira. Tá na frente. Joga Se não é de primeira, o Madison chega marcando lá. Joga de primeira na frente, mas o ideal era ter sido feito o passe antes pelo Lindoso. Sair esse chute do Andrezinho, que praticamente foi uma das únicas oportunidades do Vasco. O Vasco teve dificuldade de entrar trabalhando na área, né? Principalmente porque jogou muito pelo meio, Luiz, onde o Botafogo concentra a sua maior força de marcação. E aí o Botafogo ele ficou um pouco, como o Júnior falou durante a transmissão, quando ele perdia a bola no campo do Vasco. O Vasco não conseguiu fazer isso. Essa foi a diferença do primeiro tempo. Outro detalhe, Luiz, outro detalhe é o seguinte, que o Botafogo ganhou praticamente todos os rebotes, que mostra que ele está bem posicionado em campo. Isso é a demonstração que a equipe está bem organizada quando você começa a ganhar o rebote. Não só defensivos, mas ofensivos também. A gente botou a câmera 360 para analisar esse último lance que nós mostramos. O chute do Bruno Silva foi longe. Deu a impressão do Martin Silva. Ele percebe que não vai dar e muda o jeito de defender, né? É porque isso é a escolha dele. Por que ele vai se complicar se ele percebe que, bom, tem o Ribamar chegando, mas ele põe pro lado. A bola ela chega viva, como a gente diz. Quando ela mexe muito no ar, ela atrapalha um pouco. E eu acho que ele fez a boa escolha. Na dúvida, põe para o lado e não corre nenhum risco de errar. Muito bem, vou pedir pro pessoal mostrar um pouquinho o Maracanã para trocar aqui a cabine. Vão sair as duas feras e vai entrar uma outra fera. Árbitro de final de Copa do Mundo. Vem cá, Arnaldo César Coelho. O que é que você separou? O que é que você tem para dizer para os nossos telespectadores, Arnaldo? Tem que dizer que quando o árbitro é inteligente, ele leva o jogo da maneira dele. Ele não foi afoito, não quis aparecer mais que os jogadores, agora o jogo ajudou. Foi só no meio do campo, não teve jogado na grande área, portanto o primeiro tempo dele foi muito bom. Ainda vamos torcer que o segundo tempo seja igual. Porque é importante a disciplina num jogo desse, ainda mais para que todo mundo está vendo uma grande decisão aqui no Maracanã. Muito bem, e agora, cuidando do Maracanã, selfie repórter, você é selfie repórter, Arnaldo, já você curte, né? A gente vai seguir, a gente vai mostrar aqui, vamos ver onde é que será que ele está. Nós vamos mostrar Guilherme Max, é com você, selfie repórter, Guilherme. Oi, Luiz, o pessoal está aproveitando para matar a saudade do Maracanã nesse primeiro jogo do ano aqui no estádio, né? E aí, para aquele torcedor mais saudosista, aquele torcedor mais antigo, eu pergunto, sabe onde é que eu tô? Sabe que lugar é esse daqui? Olha os degraus. É a antiga arquibancada do Maracanã, mais especificamente onde ficavam aquelas cadeiras azuis que hoje estão nos estádios menores, espalhados pelo estado do Rio. E esse lugar fica exatamente embaixo das cabines de rádio e TV. Então o que eu vou fazer agora é passar de volta a bola para você, porque a final continua.
Ô, saudade, Guilherme, ô, saudade. Essas arquibancadas construíram a grande história do Maracanã. Estão embaixo lá. E o Guilherme descobriu, danado o Guilherme. Gols de outros estaduais, outras decisões. Alô, Alex Escobar, é contigo. Deixa comigo, Luiz Roberto, então. Esse gol a gente já viu e vale a pena rever. Belo gol do Danilo, América Mineiro, 1-0 no Atlético, no Estádio Independência, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Tá na frente o Coelho. Aí Juventude Internacional, Caxias do Sul, primeiro jogo da final do Gaúcho. E que belo gol fez o Andrigo, hein? Dominou, já buscou o canto, pegou bem na bola. Internacional terminou o primeiro tempo vencendo por 1-0 e o Andrigo cheio de moral. Recebe aí o abraço dos companheiros. Tá vendo ali o grafite ainda desolado e o Vasco voltando a campo. É com você, Luiz Roberto. Escobar, a gente vai tentar a vida inteira acertar o chute que o Andrigo acertou. Maravilha de chute, o Internacional vai ganhando do Juventude por 1-0. É na decisão do Campeonato Gaúcho, domingo que vem eles se enfrentam em Porto Alegre. Luiz. Diga, Eric. Ricardo Gomes, gostou do time no primeiro tempo? Não mexeu, né? Não. Os primeiros 20 minutos, bem, depois caímos um pouco. Edson. Estou aqui rapidinho com o Jorginho, que no primeiro tempo gesticulou muito, né, Jorginho? Dois times muito parecidos. Como encontrar um espaço nesse jogo com a mesma formação, né? Você não mudou. Concentração total, ter a paciência necessária, que são duas equipes muito bem, como nós falamos desde o início, muito bem montadas taticamente, organizadas. Tem que esperar o momento certo. Então, eu acho que a nossa equipe precisa um pouco mais de posse de bola, principalmente no campo do Botafogo. Obrigado, Jorginho. Luiz. Vamos então para o segundo tempo. Edson Viana, Eric Faria são os nossos repórteres aqui no Maracanã. Você vê o Ricardo Gomes de um lado, o Jorginho do outro, o juiz já tomando as últimas providências, o Wagner Magalhães, para que a bola possa rolar novamente no Maracanã. O Botafogo vai se posicionando agora aí à direita do seu televisor, o Vasco à esquerda. Lembrando que domingo que vem eles voltam aqui para o Maracanã, não há vantagem, em caso de 2 empates. A disputa do título seria nos pênaltis, esse é o garoto Ribamar. Já estamos com 17 minutos e 30 de intervalo, né? Se tem um tempo lá bonitinho no regulamento, tem que cumprir, né? 15. Autoriza Wagner Magalhães. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Maracanã. Por enquanto, 0 para o Botafogo, 0 para o Vasco. É o título carioca que está em disputa. Falta do Ribamar sobre o Luan. Uma jogada que o Luan está sob controle aí. Negócio de ombro com ombro é muito claro que não é. Quando é nas costas é falta, né, Arnaldo? Isso não é ombro com ombro, isso é um empurrão, isso é uma trombada. Falta. Rodrigo para Marcelo Matos. Bruno Silva deu um pique, quase que ele desarmou, Rodrigo. Levantamento lá para o Riascos. Emerson subiu e cortou. A bola ficou no Lindoso. Lindoso para Ribamar. Faz a bola chegar ao Salgueiro. Salgueiro toca na esquerda para GG. Veja o GG trabalhando. Bruno Silva, outra vez para Rodrigo Lindoso. Na esquerda, GG. Vasco já está todo posicionado no seu sistema defensivo. GG vai dominando pela esquerda. Tentou a jogada para o Ribamar. Luan antecipou. Andrezinho dividida. Bruno chutou contra o corpo do Andrezinho. Portanto, o lateral é para o Botafogo na esquerda. Essa é a bola, Luiz, que é o rebote que o Júlio fala. O rebote é ofensivo. O Botafogo ganha mais uma vez. O Vasco tem que estar mais atento a isso. O lateral já cobrado. Vai dominando na esquerda o Salgueiro. Marcelo Matos está na marcação. O Salgueiro tentou o drible e fez a falta o Salgueiro sobre o Marcelo Matos. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú, baixe o Toque Pague e venha para o Digitaú. Amanhã, depois do Jornal Nacional, Velho Chico. E logo depois, Liberdade, Liberdade. Hoje pela manhã nós tivemos o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. A vitória foi do Nico Rosberg, a 7ª seguida. 4 deste ano e 3 do ano passado. Felipe Massa chegou em 5º. Hamilton foi 2º. Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. Próxima etapa, o Grande Prêmio da Espanha, daqui a 2 semanas. Luan já está no campo de ataque. Riasco se movimentando, Jorge Henrique também. Bola para o Jorge Henrique. Renan Fonseca. Providencial. Se passa o Jorge Henrique, já domina virando para o gol. Torcida do Vasco está atrás do gol defendido pelo Jefferson. Sobe o volume. O Jorge Henrique chegou a posicionar os braços de quem vai matar no peito, né? Vai lá o Nenê para fazer a cobrança.
A atmosfera fica deliciosa no Maracanã. Escanteio que Nenê vai lá para fazer a cobrança. Júlio dos Santos está ali na marca do pênalti. Luan vai para a segunda trave. Rodrigo vem na primeira. Júlio dos Santos subiu, a bola passou no meio do caminho. Quem cortou foi o Emerson. E agora o jogo está parado. Está marcada a falta, um empurrão cometido pelo Jorge Henrique sobre o Leandrinho. Aí a saída do Jefferson, mas o Emerson cortando, e depois o Jorge Henrique com o Leandrinho. O juiz entendeu, foi jogo perigoso mesmo, Arnaldo? Foi, entrou solando. Queria dizer alguma coisa, Juninho? É que nessa saída de bola, Luiz, me chamou a atenção que o Marcelo Matos ele se posicionou entre o Rodrigo e o Luan. Com isso, ele adiantou o Madison e pelo outro lado o Júlio César. Não sei se foi coincidência de saída de segundo tempo ou se foi uma orientação do Jorginho dizendo: Marcelo Matos, com a bola, se posiciona entre os zagueiros para que os dois laterais nossos possam jogar mais adiantados como meio-campo. Talvez seja isso, não sei ainda. Eu acredito, sabe por quê, Jorginho? Porque o Botafogo marcando os dois homens de armação, tanto o Andrezinho como o Nenê. Então sobrava o Marcelo Matos para fazer, já que não tem muita precisão, não tem muita criatividade. Então ele fixa mais o Marcelo e deixa os dois laterais para poder dar uma ajuda na parte ofensiva. E nessa falta aí o Luan levou cartão amarelo, Luiz. Correto, Arnaldo? Correto. O árbitro está tentando segurar o jogo, sabe que é uma decisão, sabe que é um jogo de 180 minutos. Tudo isso na cabeça dele. Lá vai GG para a cobrança da falta. Agora quem aumenta o volume é a torcida do Botafogo, que está atrás do gol do Martin Silva. Renan Fonseca, Emerson, Luiz Ricardo, que é alto, Ribamar, que tem 1,84 m. Lá vem cobrança de falta para o Botafogo. GG na bola, fez o levantamento, Ribamar conseguiu o toque de cabeça, a bola vai à esquerda do gol do Martin Silva. Mais uma vez a cobrança de falta. O Júlio César ficou reclamando que o Ribamar teria feito falta nele ali, Arnaldo, nesse lance com o braço. E a bolinha, não sei que tem gol acontecendo. Ele pulou sobre o César, fez falta. E olha, no Mineiro, o América faz 2-0 sobre o Atlético. Outra vez o Danilo. Bom, eu não confirmei a escalação, porque envolvido com esse jogo tá não com deu. Time misto. Tá com time misto, né, João? Porque o Aguirre disse que ia ter que mexer no time, porque o Atlético vai priorizar a Taça Libertadores. Joga contra o Racing quarta-feira à noite em Belo Horizonte. Foi 0-0 o jogo de Buenos Aires, ou de Avedianeda, na grande Buenos Aires. Bola tocada na esquerda para o Júlio César. Recebeu para o Jorge Henrique, adiantou muito. Luiz Ricardo cortou. Marcelo Matos vai na dividida. Ribamar chegou na força, ganhou para Luiz Ricardo. Velocidade, mas são 5 do Vasco contra 3 do Botafogo. Luiz Ricardo fez o giro, tocou para o Leandrinho. Leandrinho dominou, vira na esquerda. Quem recebe agora é o GG, clareou para bater para o gol. A bola vai na esquerda do Martin Silva. Vamos ver o segundo gol do América? Então é agora, na tela da Globo, Estádio Independência, decisão do Mineiro. De novo o Danilo, na ponta esquerda, recebeu dessa vez, desviou no Marcos Rocha. O Marcos Rocha na primeira tentou cortar, não deu, na segunda a bola bateu, tem dia que é duro. É o Vitor, Marcos Rocha e Vitor, que são titulares do time do Atlético Mineiro. O desvio matou completamente o Vitor. 2-0 para o América. América que está na Série A do Brasileirão esse ano. Vem aí o Brasileirão na Globo. Bolinha anunciando. Gol no Atletiba. Decisão do Campeonato Paranaense. O zagueiro Thiago Heleno abre o placar para o Atlético. Atlético 1, Coritiba 0. Não tem vantagem lá no Paraná, exemplo do que acontece aqui no Rio, né? 1-0 para o Atlético. Se o Coritiba ganhar domingo que vem por 1-0, o jogo iria para os pênaltis. A gente está vendo o replay, mas a bola está rolando aqui no Maracanã com o Marcelo Matos tocando para o Rodrigo. Rodrigo recebe. Vai dominando. O Botafogo já está todo posicionado. O sistema defensivo do Botafogo com um comprometimento tático incrível. Os dois da frente que fazem a marcação inicial e as chamadas 2 linhas de 4. Os jogadores ficam enfileirados no espaço curtinho de 30 metros. E o Jorginho gesticulando, pedindo para os jogadores tocarem mais rápido e se apresentarem mais, né? Luiz Ricardo para Leandrinho, sai jogando o time do Botafogo. Andrezinho chega marcando, ele tentou acionar na ponta direita o Ribamar, melhor para o Marcelo Matos. O Rodrigo, Salgueiro vai pressionar o Rodrigo. Bola tocada na esquerda, recebe o Andrezinho, tocou para o Júlio César. Júlio César marcado pelo Lindoso, cortou, a bola voltou no Andrezinho.
E o Vasco tentando chegar, o Botafogo marcando muito. Andrezinho trabalhando para Júlio dos Santos, Madison na ponta direita. Ele recebe, Riascos está na grande área, levantamento para o colombiano. Riascos dominou, vai para a jogada para o Júlio dos Santos, cruzamento, Nenê! Nenê queria um desvio. A jogada, ele está marcando o escanteio, viu? A jogada deu certo, o Riascos foi tocar para ele mesmo, virou um passe para o Júlio dos Santos, que aí deu uma bola linda para o Nenê. Escanteio para o Vasco, que chance teve o gigante da colina. Lá vem escanteio, Nenê vai para a cobrança. Vai chegando lá para fazer a cobrança o Nenê, chega também o Andrezinho. A torcida do Vasco aumenta o volume. Os dois posicionados, eles vão decidir no último instante. Andrezinho e Nenê. Andrezinho para a bola. Subiu Emerson e tirou. Salgueiro. Ribamar. Tenta sair jogando para o Luiz Ricardo. Chegou o Jorge Henrique, a lateral para o Botafogo. Fala, Juninho. Belíssima jogada do Vasco, Luiz. E o Emerson salva, acho que consciente. Ele se posiciona na hora, põe o braço para trás e torce para que a bola pegue nele. O Nenê chuta bem. E até agora, a melhor jogada do Vasco pela lateral. E a defesa do Botafogo reclamou o impedimento do Júlio dos Santos, que não houve. Tava legal. Lá vem Botafogo. Ribamar bateu pro gol. Jogou à esquerda do Martin Silva. Novamente o Botafogo pressiona, Luiz. A saída de bola, consegue roubar e criar uma jogada no erro do adversário. E a gente vai mostrar agora o gol do Atlético Paranaense, enquanto você vai curtindo a bola do Ribamar, aí que passou à esquerda do Martin Silva. O Atlético Paranaense faz 1-0, gol de zagueiro. Será que foi de cabeça? Será que não? Vamos ver. Cruzamento, Thiago Heleno de cabeça, fazendo 1 para o Atlético, 0 para o Coritiba. Tá frio no sul do Brasil, viu? Curitiba amanheceu com 10 graus. Ô Luiz, e o Nenê chegou agora aqui perto do Jorginho, falou para ele assim, ele salvou com o pé, era gol, cara, lamentando assim. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Vivo, todas as conexões agora em todo o Brasil. Renan Fonseca tocando de cabeça. Ribamar. Chega dominando. Protege, trabalha com o GG. GG ajeitando. Lindoso. Entrega mais à direita para o Leandrinho. Leandrinho para Bruno Silva. Chama na direita Luiz Ricardo. Luiz Ricardo de primeira para Leandrinho. Vem Botafogo, Leandrinho. Marcado. Ele vai para a linha de fundo. E o juiz está marcando o tiro de meta. O Jorge Henrique agora usou muito da experiência. Ih, tem negócio de braço para lá, braço para cá. E aí, Arnaldo, a atitude do juiz foi correta? Correta, tiro de meta. Segundo tempo, bem diferente do primeiro em termos de arbitragem. Jogo mais dentro da grande área, mais chute a gol. Isso é muito legal para a arbitragem, porque fica mais difícil. E o Vasco voltou melhor, Luiz. Um pequeno detalhe que o Jorginho percebeu, facilitou essa saída de bola e o Vasco volta um pouquinho melhor. O Botafogo tenta entender o que está acontecendo. O Ricardo não fez nenhuma substituição ainda e a melhor opção do Botafogo continua sendo o contra-ataque. Olha, e na próxima terça-feira, se prepare, viu? Porque a emoção dos Jogos Olímpicos vai começar a nos tocar de forma mais forte. Depois do ataque do Botafogo completo, porque terça-feira será também um dia especial. Bola tocada para Luiz Ricardo na direita. Ele tenta fazer a inversão para o Salgueiro. Salgueiro dominou. Júlio dos Santos na marcação. Já por isso que joga o Júlio dos Santos, né? Parece tudo simples o que ele faz, né? Você viu? Tava lá marcando, dominou, entrega direito. Já recuperou o Botafogo. Vai de novo o Júlio dos Santos. Próxima terça, o fogo olímpico vai chegar ao Brasil. Já lá nas primeiras horas da manhã, mas o primeiro brasileiro, o primeiro atleta brasileiro será uma mulher a conduzir a tocha olímpica. A capitã da seleção bicampeã olímpica de vôlei, Fabiana, será a primeira. Isso é um privilégio. Serão mais de 300 cidades pelo Brasil até que ela chegue aqui ao Maracanã no dia 5 de agosto. Quem será o último a conduzir e acender a pira olímpica? Na terça-feira, ao longo de toda a programação da Globo, vamos acompanhar todos esses momentos com flashes ao vivo para você. Na esquerda se manda Diogo Barbosa, cruzamento, que bola perigosa, o Martins Silva conscientemente deixou ela passar. A bola ficou na direita, Luiz Ricardo. O jogo cresce em intensidade. É o primeiro jogo da final.
Bruno Silva, Luiz Ricardo, Leandrinho, de novo no Bruno. Tentou a devolução, saiu errada. Andrezinho recupera para o Vasco. Está jogando com o Marcelo Matos. Já passamos de 12 minutos do segundo tempo. Rodrigo despachando lá para o ataque. Renan Fonseca de cabeça no meio. Rodrigo Lindoso. Outra vez para o Bruno Silva. Sai jogando com estilo. Renan Fonseca tocando na direita. Tentou a devolução. Bruno Silva. Lateral para o Vasco. Valeu a forma consciente da marcação. Adiantou a marcação um pouco mais, né? Está agredindo mais na saída de bola do Botafogo, conseguiu recuperar. E o Vasco só não é mais incisivo na parte ofensiva, que o Riasco está naquele dia em que ele não participa do jogo. Pode até ser que ele faça um gol, geralmente atacante é assim quando não participa, mas hoje a participação dele no jogo é inexistente até agora. Você perde um jogador de ataque, você perde uma grande opção. Talvez a entrada do Thales, se tiver em condição física, seria melhor. E pelo lado do Botafogo eu apostaria no Sassá no lugar do GG ou do Leandrinho. O Thales treinou normalmente ontem, Juninho. Ele que teve uma torção no tornozelo direito no jogo contra o Remo no meio da semana, aparentemente está recuperado em condições de jogar. Tá jogando o Botafogo, Diogo Barbosa. Aí vem o lateral do Alvinegro. Adiantando para GG. GG domina pela ponta esquerda, outra vez para Diogo Barbosa. Ribamar pedindo. Foi Marcelo Matos. Intercepta e recomeça com o Martin Silva. Domingo, dia 8, próximo domingo. O jogo definitivo. Teremos o grito de campeão no Maracanã. Hoje, começando a decisão do Cariocão 2016. Jorge Henrique já perdeu, recupera o time do Botafogo. Aí o trabalho do lindo do Salgueiro. Salgueiro para Ribamar. Dominou. Chega Luan. Júlio César completa. Subiu o Andrezinho. Marcado pelo Bruno Silva. Melhor para o Bruno. Bruno entrega para Emerson. Emerson vai dominando pela esquerda. Trabalhando mais à frente para Diogo Barbosa. GG, opção ficou marcado. Ele adianta. Boa bola. Chega GG. Matson está em cima. Vem aí o Pikachu. Daqui a pouco, Iago Pikachu no Vasco da Gama. O menino que veio do Paysandu, a bola caiu no Zinho, auxiliar técnico do Jorginho. Canhoto que é, dominou com a esquerdinha. Bola com o Nenê. E a bolinha anuncia. E o Audax abre o placar no Campeonato Paulista. Aqui o Nenê fez o cruzamento, olha o Riascos, tocou de cabeça! De Jorge Henrique para o Vasco. Jogada do Nenê. Perna esquerda. Riascos e Jorge Henrique. Quem tocou foi Jorge Henrique. Iluminado, baixinho, camisa 11, tira do Jefferson. E a bola vai morrer de mansinho no fundo da rede do Botafogo. Jorge Henrique. Está aberto o placar na decisão. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Jorge Henrique, poucos gols. Mas ele faz o quarto com a camisa do Vasco e na decisão. Está na frente o Vasco, Júnior. A gente pode até achar que o Jefferson saiu errado, mas foi o Jorge Henrique que tomou a iniciativa. Ele sai por trás do zagueiro, achando que a bola ia cair no primeiro pau, por isso que ele chegou na frente do Jefferson. Mas, maestro, eu discordo um pouco. Mesmo os grandes, eles erram. E o Jefferson, na minha opinião, errou feio nesse gol do Vasco. Ele faz a leitura que deve sair do gol e não tem como voltar atrás. E aí ele não chega na bola como deveria. Mérito do Jorge Henrique pela velocidade e pela antecipação. Mas um goleiro do nível do Jefferson não tem o direito de cometer um erro desse. O jogo continua, ele pode até salvar o Botafogo ainda e deve, como já fez inúmeras vezes. Mas, na minha opinião, um erro grave do Jefferson. E com o gol, o Iago Pikachu voltou para o aquecimento. Luiz, não vai entrar mais, pelo menos por enquanto. Marcelo Matos. Adiantando para o Jorge Henrique. Outra vez do Marcelo. Tentou botar na direita para Madson. Velocidade do Madson. Acompanhou o GG e levou a melhor. Júlio dos Santos.
Nenê. Aí recebe o Nenê, tá no chão, vantagem. Jorge Henrique. O juiz resolveu marcar a falta. O Jorge Henrique está muito marcado, talvez tenha sido esse o motivo. É com você, Arnaldo. Quando ele apitou, o jogo parou. E aí toda a defesa parou. Então não teria uma vantagem, mas que houve a falta, houve. Vamos aproveitar para ver o gol do Audax na decisão do Campeonato Paulista, no estádio José Liberati, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Tietê cruzou e o Mike, pois é, com requintes de crueldade. Que drible foi esse? Deu a impressão que ele ia estar de direita e deu um come e trouxe para a esquerda. Outro gol nas decisões pelo Brasil. No Atletiba, Evandro faz 2 para o Atlético Paranaense, 0 para o Curitiba. A barreira do Botafogo, com 3 jogadores protegendo o canto esquerdo do Jefferson. Rodrigo tem um foguete na perna direita. Aí o Rodrigo, partiu o Rodrigo no meio do caminho. O desvio foi do Bruno Silva. Bola volta com o próprio capitão Rodrigo pela direita. O famoso chamou a falta, mas o juiz entendeu que não houve nada. Botafogo vai mexer. E a gente vai aproveitar para ver o gol do Atlético Paranaense, marcado pelo Evandro lá em Curitiba. 2-0 para o Atlético, hein? Tem saldo de gols na final. O Evandro fazendo o segundo na Arena da Baixada, com o seu campo sintético. E a enlouquecida torcida do Furacão. 2-0, portanto, para o Atlético sobre o Coxa, Thiago Heleno e Evandro. Entrou Sassá, 18, no lugar de Leandrinho, camisa 11 no Botafogo. E vai voltar o Pikachu. Mais uma chance para entrar agora, Luiz. Já confirma o lugar de quem. Tá de volta o Sassá, já voltou na quinta-feira, tá o Sassá aí. É uma revelação do Botafogo, voltou no jogo pela Copa do Brasil. Depois de 6 meses afastado, o garoto Sassá. E o Pikachu também vai para o jogo. Aqui o Nenê ficou marcado. Bruno Silva recupera para o Botafogo, tentou botar na velocidade. Chegou para fazer o corte o Rodrigo. Vai chegando o Andrezinho. Dividida, Júlio dos Santos. Tentou ganhar o Salgueiro, já marcou a falta. Salgueiro tocou para o Ribamar. Ribamar se manda, tentou botar na frente. Chega Jorge Henrique e o Ribamar atropelou o jogador do Vasco. Futebol na Globo, aqui é emoção. Soltíssimo Sadia, presunto 0% gordura, deliciosamente saudável. E neste momento está paralisado o jogo para o tempo técnico. O Vasco faz 1-0, diga. Não, informação legal Claro. sobre o Sassá, Luiz. Ele tem 64 jogos com a camisa do Botafogo, esse é o de número 65. E no atual elenco do Botafogo, ele mesmo sendo tão jovem, com 22 anos, é o jogador que mais gols tem com a camisa alvinegra. São 14 gols. Você tinha falado que o Jorge Henrique tem poucos gols, Luiz. Esse é o 31º jogo dele pelo Vasco e apenas o 3º gol, o segundo nessa temporada. Torcedor do Vasco vai dando o tom no Maracanã, agora aumentando o volume, os técnicos conversando com os jogadores. Você vê aí o Ricardo, esse é o Luiz Otávio, que é auxiliar do Ricardo Gomes. Do outro lado tem o Jorginho e o Zinho, comissão técnica. Toda do Vasco reunida e olha, terça-feira. O Esporte na Globo começa logo cedinho com a chegada do Fogo Olímpico a Brasília, capital da República. Fabiana, campeã da seleção, bicampeã olímpica de vôlei, será a primeira a conduzir a tocha. Vai começar o revezamento em solo brasileiro. A Globo vai trazer flashes durante todo o dia, fazendo para você a cobertura deste momento, que é daqueles que a gente vai aguardar para sempre, a primeira edição dos Jogos Olímpicos na América do Sul. E aí você vai vendo o gol do Jorge Henrique. O Riasco fez uma espécie de parede ali, atrapalhando também o Jefferson, que ficou meio que bloqueado. O Riasco, o Jefferson não consegue passar no meio do Riasco, né? E o Jorge Henrique toca de cabeça. E na terça, 15:45 da tarde, Liga dos Campeões da Europa, Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Quarta também, 15:45. Aí com Real Madrid e Manchester City. Aqui Martin Silva comemora. O Vasco vai vencendo por 1-0. Gol dele, Jorge Henrique. E já está em campo, Luiz. O Iago Pikachu com a camisa número 13. Saiu o Júlio dos Santos. Jorginho pediu para ele acompanhar o lateral esquerdo do Botafogo, que é que fica ali tomando conta dele. Fica na melhor situação para o Vasco agora. O jogo era igual. O Vasco na frente é tudo que ele queria. Ele vai segurar o jogo. Tem a informação na tela da Globo ali. Terceiro gol do Atlético, Hernandes, 3-0. Vai lá, Juninho. Obrigado, Luiz. O Vasco segura o jogo, vai marcar o Botafogo. A entrada do Sassá é uma boa opção. O Pikachu
já entrando numa boa condição física, vai ajudar e muito o Madison. O cenário se mostra ideal para o Vasco. O Botafogo tem que continuar lutando e apostando agora na velocidade do Sassá. Vai lá o Andrezinho para fazer a cobrança da falta. Você está revendo o lance. O Emerson está jogando daquela proteção. Foi curativo ali no queixo, né? E lá vai para a cobrança o time do Vasco. O Nenê vai para a bola. O Vasco está se posicionando. A jogada pelo alto do Vasco com o Luan, com o Rodrigo. O Júlio Santos já não está mais, né? Porque ele é muito importante. Ele às vezes vem na primeira, às vezes não, quase sempre na primeira trave. Ele desvia para trás, ele não cabeceia para o gol. Aí o Nenê, ele vai para a bola. Dá aquela olhada para a área. Jefferson atento. Os jogadores do Botafogo posicionados. Nenê fez o levantamento. Escanteio. Emerson estava na jogada, o Rodrigo também. O Ribamar acompanhou. E você revê a cobrança do Rodrigo. O Ribamar jogou com o pé. O Emerson estava para tocar de cabeça, né? E o Ribamar tocou de pontinha de chuteira. O Emerson levou 4 pontos no intervalo ali no queixo, viu, Luiz? A camisa ficou toda ela manchada de sangue, inclusive. Lá vai o Nenê para a cobrança. Rodrigo se movimenta. O Rodrigo vai pelo meio. Jorge Henrique na primeira trave. Jefferson. A bola vai ficar com o Sassá. Sassá vai dominando pela direita. Vai tentar usar o que tem de melhor, que é aquele arranque. O poder de velocidade, mas estava no campo defensivo. E não é só isso não, Luiz. Se tem um jogador do Vasco que dificilmente ele perde no 1 contra 1, chama-se Madison, porque ele é muito rápido. É impressionante como nenhum jogador, e ninguém percebeu, que dificilmente você se cria no lado dele na velocidade. Você tem que tentar envolver o Madison ou na força física, já que ele é mais leve. Sai jogando o Andrezinho para Rodrigo. E esta noite no Fantástico, a segunda reportagem sobre os 30 anos de Chernobyl. A reportagem vai mostrar os lugares esquecidos da maior tragédia nuclear da história. Quem são as pessoas que se recusam a sair das regiões até hoje contaminadas pela radioatividade. É Fantástico, com Tadeu Schmidt e Poliana Brita. E o Campinense abre o placar na decisão do Nordestão, hein? Rodrigão, é isso? Campinense 1-0, resultado que dá o título ao Campinense pelo gol feito no jogo de ida. O gol fora de casa é critério de desempate na Copa do Nordeste. Santa Cruz venceu o jogo lá por 2-1, jogando no Arruda no meio de semana. Aí sai jogando outra vez o Lindoso. Entregou para Ribamar. Salgueiro, levantamento para o Sassá, na esquerda. Sassá domina, bateu para o gol, isolou. Vamos ver o gol do Atlético Paranaense. Temos mais um, é o terceiro do Furacão. Já estava marcado o impedimento, você viu aí? O terceiro gol do Atlético, marcado pelo Hernandes. É sem o S, Luiz Roberto. Hernani. Portanto, gol do Atlético, 3-0. Tem saldo de gols, meus amigos. O Atlético encaminha o título. Futebol na Globo, aqui é emoção. O Vasco sai jogando com o Rodrigo. Esticão lá na ponta direita. Vai lá Riascos. Chega para fazer o corte. Rodrigo Lindoso. Tocando na esquerda. Quem chega é o GG. GG mais atrás para o Lindoso. Bola tocada para Bruno Silva. Fez o levantamento para Luiz Ricardo. Ele domina pela direita. O Vasco vai vencendo por 1-0. Gol do Jorge Henrique. Atrás Bruno Silva. Bruno Silva para Renan Fonseca. Outra vez o Bruno Silva. Nenê pressiona. Bola espirra. Jorge Henrique tentou, mas o Luiz Ricardo foi mais rápido que ele. Tocou no Bruno Silva. Tentou o Rodrigo Lindoso. Ajeitou para o Salgueiro. Salgueiro tentou o levantamento. Chegou para fazer o corte o Matos. A bola vai ficar. Sassá e Ribamar. Sassá ganhou. Tentou arrumar para o Salgueiro. A bola volta. Sassá vai. Opa! Essa queda é muito feia. A queda é muito. Vai ter um cartão. Cartão vermelho direto. Cartão vermelho direto. O juiz do jogo, Wagner Magalhães, está expulsando o Sassá, que acabou de entrar. Está voltando de período de contusão. É um jogador voluntarioso, é verdade. A cena da queda chama a atenção. Mas claro que nós vamos agora acompanhar na repetição o que aconteceu no contato. Se o Arnaldo vai entender que foi lance para vermelho ou não, é contigo, não. Sassá matou a bola errado, depois foi tentar recuperar.
Em nenhum momento ele entrou de forma violenta, mas esse pé no alto é que caracteriza uma jogada muito perigosa. Veja só que o pé direito dele sobe e vai acertar lá no alto o jogador do Vasco. Pode ter sido exagero? Pode. Mas o vermelho está de bom tamanho, porque o jogo não pedia até o momento nenhuma entrada mais dura. O Sassá entrou completamente fora de ritmo, portanto a sua expulsão foi correta. Ele faz o gesto e o movimento como se fosse dar aquele carrinho de lado. E quando chega na divisão da dividida com o jogador do Botafogo, ele levanta o pé, o que infelizmente não tem jeito. Vem aí o Tiguinho. A gente tá vendo o Sassá, ele disse um foi mal pro Marcelo Matos ali, o Sassá. Que pena, é um momento difícil pra cabecinha do garoto depois de 6 meses. O Ricardo tá indo até lá cumprimentar ele, ó, Luiz. Tá chamando ele pra conversar, ó. Passou ali pelo Ricardo. Vamos ver o gol do Campinense. Tá decidindo a Copa do Nordeste, enquanto o Sassá vai pro vestiário, vai mais cedo pro chuveiro, a gente falava antigamente, né? O Campinense, portanto, fazendo o gol que levanta a galera no estádio. Hernani Sátiro, o amigão. Rodrigão, 1-0 para o Campinense. Foi campeão do Nordeste em 2013. Pode estar levantando o segundo título da Copa do Nordeste, o Campinense, na decisão contra o Santa Cruz. Campina Grande, que eu não vou me atrever a dizer que é o maior São João do mundo, porque tem o de Caruaru, enfim, e é um dos maiores. Mas é uma festa belíssima. Esse ano, já pensou Campinense campeão? Para tudo, né? Luiz, já estava complicado para o Botafogo, 11 contra 11, com um jogador a menos vai ser mais difícil ainda. E contra um time extremamente organizado que é o Vasco. Que sabe jogar, né, com um jogador a menos. Olha o Riascos, quase que ele domina. Agora o Botafogo não pode esquecer que ele tem um segundo jogo. O Vasco deve tentar o segundo gol para conseguir uma vantagem considerável para o jogo da volta, e ao mesmo tempo o Botafogo perde de 1-0 hoje, que está de bom tamanho pelas circunstâncias. Claro, não vai deixar de jogar, tem oportunidade e vai no contra-ataque, mas uma substituição que vai, acho que é o Fernandes vem aí. Tenta jogar, mas o importante para o Botafogo é não levar o segundo gol para não entrar no domingo que vem com a grande desvantagem. O Jorge Henrique já voltou, tá mancando um pouco, o Diguinho foi chamado por enquanto, vai ficar aqui fora. E ainda sobre a expulsão, o Sassá entrou completamente fora de ritmo, fora do ritmo de jogo, que a bola ia para o companheiro dele. Ele se meteu numa bola que não era dele. Ribamar com falta, perdão, não. Que o Ribamar dividiu aí, ia sair lá na cara do gol, mas teve um toque do Ribamar. Matou a bola no braço. Mas repetindo, o Sassá, quando matou a bola mal, a bola sobraria até para o companheiro dele. E ele foi imprudente na jogada. Saindo o GG, entrando o Fernandes. Fernandes é um volante, né? Tem mais poder de marcação, mas também tem um bom arremate de meia distância. Já fez gols assim, já fez um, inclusive, nesse campeonato. Portanto, Fernandes entrando no Botafogo, a camisa número 15, no lugar do GG. Ricardo tentando reorganizar o seu time, que está com um homem a menos. O Sassá foi expulso. Fernandes já tocando mais atrás agora para o Rodrigo Lindoso. Ele busca Bruno Silva. Bruno Silva domina do lado direito. O time do Vasco todo fechado, vencendo por 1-0, gol de cabeça do Jorge Henrique, que recupera a bola e entrega para o Andrezinho. Andrezinho cadencia, chama ali atrás Júlio César. Vira o jogo da direita para Madison. Madison vai dominando, tem o Iago Pikachu passando pela ponta direita. Lá na ponta esquerda tem o Nenê Livrinho. Era uma virada difícil. Pikachu já recebe, vai para cima da marcação do Fernandes. Fernandes recupera para o Botafogo. Lindoso, passe errado para o Fernandes, lateral é para o Vasco na direita. Galera participando da nossa transmissão através da hashtag Você Comenta. É isso, mande seu comentário, faça sua pergunta, tire sua dúvida. Olha, muita gente, Lincoln Franco, Carlos Henrique, dizendo que o Jefferson falhou feio. Mais um aqui, que tá Eduardo também, dizendo que o Jefferson falhou. Acontece mesmo com os grandes, Luiz. Eu mantenho a minha opinião, porque é uma leitura fácil para o nível de goleiro que é o Jefferson. Mas para mim, mesmo com esse erro, continua sendo o melhor goleiro do Brasil. Sai jogando Vasco com o Rodrigo. Lembrando que na final, o primeiro critério, claro, número de pontos, né? Uma vitória, um empate, o time é campeão. Depois, saldo de gols. Uma vitória, uma derrota, a diferença de gols conta. E aí, disputa por pênaltis. Terminar, se houver empate, né? 1-0 aqui hoje pro Vasco, 1-0 domingo que vem pro Botafogo, por exemplo, ou 2-1, ou 3-2. A gente iria pros pênaltis.
Bolinha anunciando que tem gol acontecendo e é na decisão do Nordestão. Arthur empata para o Santa. Vale título hoje, hein? O empate dá o título ao Santa Cruz. E o Diguinho está conversando com o Zinho. Daqui a pouco vem aí Diguinho no Vasco da Gama. Bola tocada na direita do Pikachu para o Madison. 2 na marcação, o Fernandes. Chegou também o Emerson, cortou, conseguiu tocar no Lindoso. Lindoso para Diogo Barbosa. Aí ele chama o Fernandes. Fernandes domina. Lá no meio para Ribamar. Ribamar protege, usa a força o garoto. Aí o Ribamar tem apenas 18 anos. Vai arrancando, o Salgueiro vai lá para a grande área. Ribamar está sozinho. A marcação está totalmente dobrada do Vasco. Difícil para o Ribamar. Ele recomeçou com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa para o Rodrigo Lindoso. Aí Renan Fonseca. Renan Fonseca protege do lado direito. Vem o Luiz Ricardo chamando e pedindo. Já toca no Luiz Ricardo. No meio, Bruno Silva. Na direita, Luiz Ricardo. Passou o Fernandes, ele tentou o toque para o Salgueiro. Dominou, levou para o pé esquerdo, foi para o chão, falta nele. E cartão para o Rodrigo. O Salgueiro está estatelado, apontando para alguma marca ali no corpo. E a falta é numa posição excelente para o time do Botafogo. O lance é esse, Arnaldo. Rodrigo entrou com uma força desproporcional. O Rodrigo tinha perdido a jogada lá, depois foi lá para impedir, fez falta, e falta dura. E o Salgueiro, Luiz, ele faz um excelente jogo. Ele é o destaque para mim do Botafogo pela dedicação, pelo empenho, pela coragem. É um jogador de personalidade forte. A gente percebe que tecnicamente ele não é acima da média, brilhante, mas não se entrega. Ele é um líder, sem falar muito, desse time do Botafogo para mim, principalmente nesse jogo de hoje. O cartão foi para o Rodrigo e o Salgueiro se ajeitou ali para fazer a cobrança de falta. O Rodrigo Lindoso também está posicionado. Você vê o Riascos aí. Daqui a pouco a gente vai ter mexida no time do Vasco. O Nenê só acompanha a conversa dos batedores do Botafogo. Éder Luiz. Éder Luiz, velocidade no Vasco daqui a pouco. Botafogo joga com um homem a menos. Sassá foi expulso nesse segundo tempo. 6 jogadores do Vasco montando a barreira que protege o canto esquerdo desse aí. Martin Silva pedindo, olhe para mim. Estou orientando para o Madison, que é o homem base, né? Que é o primeiro. Salgueiro, vai para a bola, o uruguaio, o Salgueiro tocou na barreira. Pegou errado na bola o Salgueiro. O Renan Fonseca vai deixar a bola sair. É lateral para o Botafogo. Agora resvala no braço ali do Luan. Lance normal. O Jorge Henrique está demorando para sair, então o lateral é para o Botafogo, lá na direita. O Jorge agora dá aquela mancada, coisa e tal. Vai sair o autor do gol para a entrada do Éder Luiz. E o Ricardo vai para uma última cartada, Neilton. Vem aí o rapidinho Neilton. Ano passado foi um dos destaques do Botafogo na arrancada, na conquista da segundona. Neilton, atacante. Drible curto, muita agilidade. Nenê recupera para o Vasco da Gama lá pela esquerda. Tenta sair jogando, bota mais à frente. O Rodrigo tentou uma jogada estranha, acabou errando. Recuperação do time do Botafogo. Opa, cada falta. Fernandes cobrou rapidinho, tá valendo. Luiz Ricardo tentou o cruzamento, a bola explodiu no Rodrigo. É lateral para o Botafogo. Luiz Ricardo já arremessando para o Renan Fonseca. Renan Fonseca tentou no meio, chega Marcelo Matos. Despachou lá para o ataque. Emerson recupera para o Botafogo. Bolinha anuncia que tem gol acontecendo. É gol do Santos, gol do Ronaldo Rendes. Aqui vem o Fernandes. Linda bola para o Bruno Silva. Bateu para fora. Teve a chance o Bruno Silva de empatar o jogo. O Diogo levou o passe açucarado. O Bruno Silva, tudo bem que o Martin Silva fechou, mas olha, ele tira do Martim e a bola passa muito perto do gol do Vasco da Gama. Saiu o Salgueiro com a 10, entrou o Neilton com a 17. Sim. A jogada individual, né, Luiz? Fez com que abrisse toda a defesa.
A bola correu demais, na hora que ele dominou, ela correu demais. Aí deu tempo do Martim complicar mais ainda a finalização dele. Exato, Júnior. O domínio não é o ideal. O Diogo Barbosa, outro destaque hoje do Botafogo. Falei apenas do Salgueiro, que saiu mesmo jogando bem. Acho acertar a substituição do Ricardo, porque põe velocidade e o Salgueiro já tinha corrido muito. Ribamar passou na esquerda pedindo o Neilton. O garoto domina, tem drible curto, tocou no Ribamar. Ribamar foi para a jogada, desarmado pelo Marcelo Matos. Ele entrega a bola para Nenê. Nenê tenta fazer a ligação na ponta esquerda agora para o Éder Luiz. Luiz Ricardo cortou, a bola voltou no Andrezinho, que sofreu a falta. O Andrezinho está no chão, a falta está marcada. E vai ter cartão amarelo para o Fernandes. Vamos ver o gol de empate do Santa Cruz. Decisão do Nordestão. 1-0 para o Campinense, era título para o Campinense. O Santa Cruz foi para o ataque e Arthur errou na primeira, mas na segunda soltou a pancada de pé direito. Empatando o jogo, Arthur para o Santa Cruz. Com o empate, o Santa Cruz vai levantando o caneco de campeão do Nordeste. Arthur passou no futebol paranaense do Londrina muito bem, foi artilheiro do Campeonato Paranaense, né? Depois veio para o Flamengo, não mandou legal e agora está aí no Santa Cruz, beliscando seus golzinhos. Já já a gente vê o gol do Ronaldo, o gol de empate do Santos no Campeonato Paulista, 1-1. Lá vem Botafogo na esquerda, bola de Neilton para Ribamar. Bruno Silva pedindo, Ribamar, cruzamento, chegou para fazer o corte o Marcelo Matos. A bola cai no pé do Nenê. Agora são 5 jogadores do Botafogo contra 3 do Vasco. Bolinha na tela na Globo. É gol no Campeonato Catarinense. Ananias faz para Chapecoense, 1-0 sobre o Joinville. Jogo em Joinville. Chape que tem melhor campanha. Jogar por um empate no próximo domingo se vencer hoje. E agora vai ter cartão amarelo aí o Wagner Magalhães pede calma. Tá caído. O Nenê tá caído. Vai ser punido com o cartão amarelo. Lembro que não tem ninguém pendurado, porque os cartões foram zerados. Vamos ver o gol do Santos enquanto o Nenê está sendo punido aí. Cartão amarelo para ele. Ele se jogou. Perdão, Arnaldo, a gente está mostrando o gol do Santos. Você já fala já, querido Arnaldo César Coelho. Gol do Ronaldo. Teve muita liberdade e acertou um chute de rara felicidade, estufando a rede do Audax. Está 1-1 a decisão lá em Osasco. Diga, Arnaldo. Não, a falta do Nenê que mereceu o cartão é porque ele se jogou assintosamente sobre o adversário. A última alteração do Vasco, Luiz Roberto, entra Diguinho com a camisa 15 no lugar do Marcelo Matos. É um especialista pelo outro da posição na frente da zaga. Marcelo, não sei se levou o cartão amarelo. Levou. Eu acho que talvez tenha sido essa a razão da saída dele. E agora também porque a bola vai passar pelo pé do Diguinho. O Diguinho é um jogador de qualidade técnica na saída de bola interessante. Talvez ele seja essa. Bom, entrando frio, a gente nunca sabe, mas eu acho que a intenção do Jorginho foi essa também. E o Diguinho já vai participar então do lance. Tocando de cabeça, o cartão foi para o Nenê. Foi lá o Riasco, chegou para fazer o corte o Emerson. A bola vai sobrar na ponta direita. Aí vem o Neilton, tentou o drible em cima do Rodrigo. Diguinho na marcação. Júlio César vai evitar a saída pela linha de fundo. Chutou contra o corpo, mas a bola espirra no Neilton, cai no Ribamar. Ribamar tentou a devolução para o Neilton. E o lateral é para o Botafogo. O Júlio César não se conforma, ficou pedindo lateral, mas tem a impressão no primeiro instante que foi ele mesmo que tocou por último, né? O lateral do Vasco. Lateral vai ser cobrado. Bola para o Bruno Silva. Subiu o Rodrigo, tirou. Bola vai cair no Nenê. Nenê domina pela ponta esquerda. Éder Luiz está do lado dele. O Riascos vai pelo meio. Aí o Nenê. Riascos segue pelo meio. O corte foi do Renan Fonseca. O Iago Pikachu estava livre. Renan Fonseca recupera para o Botafogo. Toca na direita para o Neilton. Neilton tenta o drible no Andrezinho. Conseguiu passar por 2. Tocou no Fernandes. Levou para o pé direito. Arrumou para o Neilton. Bateu errado. Ribamar vai fazer. Martim Silva. Aparece o talento do goleiro uruguaio. E o Diogo agora travado pelo Riascos. O juiz está parando o jogo, marcando a falta. A gente teve a dividida lá no gol. E agora tem cartão para o Riascos. Está marcada a falta para o Botafogo, Arnaldo. Riascos veio com tudo, deu uma trombada. Veja na repetição. Falta clara. O Botafogo não se entrega, é muito valente, Luiz. Joga muito bem o Botafogo, joga até melhor que o Vasco, que vence. Na minha opinião, o Botafogo foi melhor no jogo, num todo. O Vasco é salvo pelo seu grande goleiro e seu grande jogador. Martin Silva salvou o Vasco durante muitas vezes durante esse Campeonato Carioca. Luiz, a bola não bateu nele não. Ele colocou a mão esquerda na bola. Impressionante, João. Impressionante a defesa do Martin Silva. Torcida do Botafogo sente o momento, o time com 1 a menos.
Tem falta que vai ser cobrada na esquerda. O cartão foi para o Riascos. Só o Pikachu na barreira. Aí o Martin Silva, o Ribamar pegou com o pé que não é o bom, que é o direito, né? Você vê o Emerson lá dentro da grande área. Renan Fonseca também vai. Lá vem cobrança. Fernandes para a bola. Ele fez o levantamento. Martin Silva seguro para ficar com ela. 40 minutos do segundo tempo. A gente tem o gol da Chapecoense para mostrar para você. Então vamos lá. Chapecoense fazendo 1-0 na decisão do outro. Joinville foi marcado pelo Arnaldo. A cabeça 1-0 na Arena Joinville. Domingo que vem o jogo na Arena Condá, em Chapecó. Vem Botafogo pela esquerda. Ribamar dividida com o Diguinho. Melhor para o Ribamar. Tentou o toque no meio para o Neilton. Diguinho ficou com ela. Ajeitou para Nenê. Nenê vai dominando. Marcado pelo Neilton. Chamou a falta. Me toca que eu caio. E está no chão, Nenê. A falta foi marcada. Vai deixar o relógio correr mais rapidinho ainda. Olha, o pessoal do banco aqui do Botafogo está muito estressado com o árbitro, principalmente depois desse lance do Riascos. Estão reclamando muito, achando que o juiz tem usado critérios diferentes. O Arnaldo já pode comentar melhor. Algo a dizer sobre a reclamação dos botafoguenses, Arnaldo? Chiadeiro perdedor. Até agora. Porque a entrada do Riascos foi para cartão amarelo. Madison pro Nenê. Riascos, Pikachu. Nenê dominou no fundo. Levantou, passou. Olha o Éder. Defendeu. Jefferson. E depois o toque do Júlio César. Tem cartão pro lateral do Vasco. Tem cartão pro Vasco. O Botafogo tem muita pressa. O Jefferson salvou a pátria agora. O Emerson desviou. O Éder Luiz não pegou legal. De qualquer forma, a bola quicou e estava enganando o Jefferson, meus amigos. Defesaça do Jefferson. O goleiro de seleção, né? Olha, no Campeonato Mineiro, o Robinho perde um pênalti. O América está ganhando do Galo por 2-0. E o Robinho teve a chance num pênalti, não converteu. Bruno Silva vai chegando para cortar o Madison. A bola fica na esquerda. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tenta adiantar na esquerda. A bola para o Fernandes. Tentou a devolução. Foi bloqueado pelo Iago Pikachu. Na esquerda vai dominando o Neilton, tentou adiantar para o Fernandes, a bola cai no Diguinho. Diguinho, opa, falta por trás, aí não tem jeito, né, Arnaldo César? Não dá nem para discutir, né, Arnaldo? Cartão pro Neilton. A regra é clara, bem aplicada. Segue o jogo. 1-0 para o Vasco, gol do Jorge Henrique. Júlio César, esse é Rodrigo. Na direita para Iago Pikachu. Veio com força, ele dominou, mas a bola escapou. Recupera o Diogo Barbosa. Rodrigo Lindoso. Tem a velocidade do Ribamar. Ele faz a jogada com o Neilton. Caiu no pé do Neilton. Neilton é marcado pelo Andrezinho. Vem Fernandes. Fernandes fica com ela. O Bruno Silva está pedindo. Ele tenta a jogada para o Luiz Ricardo. Recebe na direita. Acaba desarmado. Éder Luiz. Luiz Ricardo pressionou. Ganhou. Lá o Ribamar se manda. Vai para a marca do pênalti. O Éder Luiz está marcando o Luiz Ricardo, que conseguiu tocar a bola para o Ribamar. Girou. Tentou bater para o gol. Foi atrapalhado pelo Diguinho. E a bola fica com o Martin Silva. Praticamente. Estamos na expectativa dos acréscimos. Quanto tempo será nós teremos de acréscimo no Maracanã? Fala, Juninho. Não, só para dizer que a vitória do Vasco não é injusta, Luiz. O Botafogo fez um grande jogo, o Vasco não foi brilhante, mas foi eficiente, como sempre. A marcação funcionou, o segundo tempo do Vasco foi melhor, ele acabou achando um gol no erro do adversário. O Botafogo sai prejudicado pela expulsão do Sassá, na minha opinião, desculpe Arnaldo, porque não terá o Sassá para o segundo jogo, que com certeza seria uma opção para começar a partida de volta. Júlio César. Estamos na expectativa do período de acréscimo. Éder Luiz domina pela ponta esquerda. Olha o Éder. Levou bonito. Opa! Ficou no chão. O juiz mandou seguir. Termina a Copa do Nordeste. O Santa Cruz é o campeão do Nordeste de 2016. Empatando com o Campinense em 1-1. Aí o Nenê dominando, virando o jogo na direita. Campeão o Santa Cruz. Parabéns ao Santinha que está na Série A. Iago Pikachu. Linda bola para o Nenê. Dividida com o Emerson. Escanteio para o Vasco. Luiz, 43.822 torcedores presentes aqui hoje no Maracanã.
Um bom público. Primeiro jogo da decisão no Maracanã. Acréscimo. Vamos ter agora. O período de acréscimo do primeiro jogo da decisão é de 4 minutos. Vai lá o Nenê para fazer a cobrança. Levantamento. Rodrigo não alcançou. Renan Fonseca cortou. Bola ficou no Andrezinho. Andrezinho botou na esquerda. Jefferson. No chute do Luan. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. É gol do Galo. Lucas Prato diminui. América 2, Atlético 1. Domingo que vem, comando do Atlético. E diminuindo o saldo, porque lá tem saldo de gols como aqui, né? Bola tocada na esquerda para Neilton. Neilton dominou, levantou para o Lucas Ribamar. Martin Silva foi lá. O gol do Galo a gente vai mostrar para você agora. Bom, assim que a gente tiver a condição, a gente mostra, porque aqui vem o Vasco na esquerda, bola com o Éder Luiz. Ele domina, leva para a perna direita. Recuando agora, tocando para Júlio César. Júlio César para Diguinho. O Vasco dá uma cadenciada, sabe da importância da vitória. Numa decisão equilibrada, Nenê devolveu para o Madison. Arrumou para o Éder. Bateu para o gol, a bola desviou, escanteio. Pena para o Éder, ele faz até uma boa escolha. Talvez ele tenha percebido o Jefferson adiantado. Tabela bem feita, linda jogada do Nenê. O Vasco termina bem o jogo, termina bem fisicamente, tenta pressionar o Botafogo ainda, porque termina com 11 também, é uma boa vantagem, e o Botafogo apenas com 10. Escanteio para o Vasco, a torcida do Vasco aumenta o volume. Na orelha ali do Jefferson. Nenê vai lá para a cobrança. Já está autorizado o Nenê. Fez o levantamento fechado direto no gol. Jefferson. Jefferson não gostou que essa bola passou, não. Alguém tem que ficar ali. Lá vai de novo o Nenê para a cobrança. É o Luiz Ricardo, o homem da primeira trave. Nenê na cobrança do escanteio, preferiu a bola curtinha. Domina o Iago Pikachu. Devolve para o Nenê. Outra vez para o Iago Pikachu. Nenê passou, Pikachu é talentoso. Protege, Neilton faz a falta. Mordeu a isca, né, o Neilton. Falta sobre Iago Pikachu. Vamos ver o gol do Atlético então? Lucas Prato diminuindo lá em Belo Horizonte. O Atlético diminuindo. Leonardo Silva, Casares, Lucas Prato. Gol do Galo. Diminuiu uma vantagem consistente, hein? A América tinha um saldo de gols, tem um saldo de gols. Agora tem, na verdade, a vitória a seu favor. Jogará por um empate no próximo jogo. Se o Atlético ganhar por qualquer placar, é campeão. Andrezinho domina, vai no fundo, tentou o cruzamento. Jefferson acompanha, a bola passa sobre o gol e toca na rede pelo lado de fora. 48, minuto final no Maracanã. E aí, Júnior, foi justa a vitória, pelo menos até aqui, do Vasco? O Vasco soube jogar, principalmente no segundo tempo. Interpretou muito bem o jogo depois do primeiro tempo, onde ficou com uma certa dificuldade. Depois que conseguiu o gol, então, aí tomou conta do jogo. A expulsão do Sassá foi somente uma sequência. O Botafogo vai ter que repetir essa atuação do domingo que vem para tentar alguma coisa, porque conseguiu no primeiro tempo fazer realmente boas jogadas. Sai jogando o Vasco no contra-ataque. Madison para Riascos. Riascos dominando. Pela direita o Riascos. Ele vai dar uma penteada na bola. Perdeu para o Emerson. Quem sabe o Botafogo tem uma última chance no primeiro jogo da decisão no Maracanã. Aí vai dominando pela esquerda o Neilton. O Vasco está todo fechado agora. Ele tocou para o Fernandes. Fernandes tem o Luiz Ricardo. Ele toca a bola para o Ribamar. Saiu Martin Silva. Encaixa firme o goleiro uruguaio. 49. Estamos por conta do Wagner Magalhães. E ele levanta os braços. Fim de papo. Termina o primeiro jogo da decisão. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Decisões de campeonatos pelo Brasil inteiro. A Globo acompanhando. Vamos dar uma passada em resultados dos jogos de ida, em decisões. Bom, Campeonato Carioca, vitória hoje, domingo que vem, Maracanã, 4 horas da tarde, Vasco e Botafogo. Aí nesse caso, o Vasco jogando pelo empate. Eu lembro que São Paulo empatou ao Daxi Santos, o Atlético perdeu para o América por 2-1, Inter ganhando do Juventude por 1-0, Santa Cruz campeão do Nordeste empatando com o Campinense em 1-1. Domingão de gols, domingão de imagens, domingão de Jorge Henrique, que fez o gol da vitória do Vasco sobre o Botafogo por 1-0. No cruzamento do Nenê, corta a luz do Riascos, toque do Jorge Henrique, gol da vitória do Gigante da Colina.